compartilhar, se inscrever, que é muito importante pra gente, né, Sandro? Muito importante é a participação de vocês, até porque o objetivo do nosso Promovecast é justamente essa interação com o pessoal que a gente conhece, amigos, familiares, pacientes, alunos, enfim. E levar informação acima de tudo, que é o nosso objetivo principal. E tem aí o nosso objetivo também do Promovecast, que é a parte de ajudar as pessoas, enfim, que a gente vai falar um pouco melhor disso hoje. E eu queria passar uma situação aqui para o Maurício. Maurício, no último programa, você teve uma participação. Sim. E o seu nome já estava na pauta aqui, meu amigo. Eu até comentei com o Erdi no último programa que você é o detentor da tríplice coroa, cara. Me explica isso. Porque o que acontece, Erdi? Eu nunca vi. Eu também nunca vi. E o Maurício mesmo citou que ele tem dois Maurícios, né? Tem o Maurício Brincalhão, o Maurício Zoeiro, o Maurício Profissional, né? E realmente eu participo. Além de ser amigo do Maurício pessoal, eu sou colega de profissão dele, a gente é sócio, trabalha junto, opera junto. Enfim, realmente é isso. E eu queria tirar uma dúvida, cara, que talvez eu nunca comentei com você e tirei. Tu entrou na faculdade com o quê? 13 anos, 14? Como é que é isso? Como é que um cara se forma em medicina, fisioterapia e educação física? Porque aqui tem um médico, um profissional de educação física. Aqui a gente tem um médico, um profissional de educação física e um fisioterapeuta? Exatamente. Pô, tem uma coisa... Conta melhor um pouquinho isso aí, Maurício. Tu foi atrás do teu sonho, como é que foi isso? Conta melhor pra gente. Na verdade, isso aconteceu. Não foi nada planejado, né? Na verdade, assim, eu nunca gostei de estudar. Eu sempre gostei de passar de ano. Época de colégio, a mãe fala muito isso. Quanto eu preciso para passar? 6, eu vou tirar 6. 7, eu vou tirar 7. Sempre ficava em prova final, mas nunca fui reprovado. E aí eu entrei primeiro na educação física, fiz 6 períodos, um período, né, 6 meses. Detestei a educação física. Foi a primeira, 6 meses. Qual universidade? Gama Filho, lá na Taquara, que campo lá, aquele futebol, só queria ir pra jogar bola, tinha campeonato. E olha que era um campus interessante, né? Era aberto. Eu lembro que alguns colegas nossos lá, Sérgio Guida, deu aula lá, Roberto Cláudio, e era um campus agradável, né? Arborizado e tal. Mas conta aí, Maurício, continua. Não, era um campo sensacional. Lá, o campus lá da Taquara era enorme. Mas aí o que aconteceu? Aí eu detestei a educação física e eu até conversei lá com o pessoal que eu achei que foi um erro de gestão das matérias, porque eu entro na educação física para fazer e as disciplinas não tinham nada a ver, eram umas coisas muito doidas. E eu falei assim, cara, na verdade, eu acho que educação física não é isso, a minha visão era diferente. Saí e fui para fisioterapia. Ah, tu não se formou então? Não. Na primeira eu fiz 6 meses, fiz um período, saí da educação física e fui para fisioterapia. Entendi. A primeira matéria, anatomia, nossa, vivia no anatômico, dissecando, cortando cadáver. Coisa de sádico, né? E aí eu terminei a fisioterapia, me formei. Né? Me formei na fisioterapia e aí depois trabalhava na Estácio, dava aula e tudo, não pagava a faculdade. Aí eu emendei de novo da educação física. E aí eu fiz, eu acho que mais 2 anos e meio, um negócio desse. E aí eu me formei em educação física. Entendeu? Aí eu já tinha as 2 faculdades. Só que eu sempre falo, né? O Maurício é um cara sistemático, né? Assim, eu sou muito bagunceiro, sou muito brincalhão, adoro meus amigos, adoro estar, não consigo assim, tá na rua, não ligar pra alguém, e aí, tá fazendo o quê? Vamos nos encontrar alguma coisa, não consigo fazer isso. Só que na hora que eu tô profissionalmente, cara, muda, assim, sou muito chato, entendeu? Sou muito chato no meu consultório, com meus pacientes, quem me vê na rua, eu conversando, fala, esse cara é médico, olha como é que ele fala. Quando eu tô no consultório, assim, nossa, não é o Maurício que eu conhecia na rua ali, tomando um chopp, conversando, na bagunça, muda completamente. E aí, por alguns problemas que eu tive na profissão da fisioterapia e educação física, problemas de relacionamento com o médico, condutas e coisas minhas mesmo, que eu não aceitava de certa forma. E aí eu falei, cara, vou pra medicina, vou fazer essa loucura, muita gente me martelando, tá doido? Vai gastar, sei lá, na época, eu gastei 700 mil, né? Parcelado eu fiz em 5 anos, já, porque eu já tinha uma formação. Então eu fiz em 5 anos. Então muita gente, você não vai passar, você é louco, pega esse dinheiro, investe, compra uma casa, compra um apartamento, abre uma empresa. Eu falei, cara, você fez aonde, medicina? Na Souza Marques. Interessante, Erdi, que o Maurício aqui, ele falou, o Maurício brincalhão, bagunceiro, né? Muito. Engraçado. Mas assim, eu costumo dizer, né, Maurício, eu falo com as pessoas
que, independente da nossa personalidade, em algum momento da nossa vida, você vai despertar uma paixão Sim. por algo mais sério, relacionado profissionalmente. A gente conviveu junto na adolescência, eu vou falar um pouquinho disso melhor. Deus me livre. Mas essas assim, conversas aí... o que aconteceu com você, Maurício, basicamente aconteceu comigo também. Ou seja, você entrou numa faculdade, teve o primeiro contato com a anatomia e se apaixonou. Foi exatamente comigo. Eu citei isso, né, no último programa. Falei sobre esse detalhe. E a partir do momento que você despertou aquela paixão por algo que você se identificou, você, daquele momento até hoje, porque eu acompanhei todas essas fases que você vai falar aqui no programa profissionalmente, você foi um profissional muito dedicado e muito competente, né? E aí, esse marco zero na anatomia é que foi o divisor de águas na sua vida. Só para fazer um parênteses aqui, a sua mãe é uma professora de matemática consagrada de um hospital, de um colégio tradicional na Barra da Tijuca, né, o Santo Agostinho. E meus sobrinhos, minha sobrinha, meu sobrinho foram alunos da mãe dele. A mãe dele realmente assim... Acho que a tua mãe ficou um pouco preocupada na época, quando tu era garoto, freguesia, meu Deus, meu filho, será que vai acontecer? E realmente você foi bem sucedido e deu certo, porque você foi o que você falou, você foi atrás de uma paixão, né? E, consequentemente, o lado profissional vem agregado àquele primeiro amor que foi a anatomia, e não tem dinheiro que pague isso, né, Maurício? Você mencionou, né? As pessoas te criticavam. Muito. Muito dinheiro, 700, você é louco, você não vai conseguir, e você foi lá e conquistou o seu objetivo. E fica aí até um recado pro pessoal, isso deve acontecer com você. Muitas pessoas vêm, pô, Sandro, eu queria fazer medicina, não sei o que e tal. Pessoas que, enfim, ainda existe um pouco isso. E você compartilha comigo porque você também fala para essas pessoas. Você quer fazer medicina por quê? É o amor da sua vida? É o seu sonho? Você deita a cabeça no travesseiro todos os dias à noite e sonha com o dia da sua formatura? É isso que você quer? Então vai em frente que você vai conseguir. Se não for isso, com certeza, eu acho que não é a melhor opção, porque tem que ter muito amor pela profissão. Não, é verdade, porque a Sé, tu falou são 2 pontos que tu falou que realmente eu concordo muito. Primeiro a questão, tipo assim, quando eu fazia o colégio, minha mãe, professora do Santo Agostinho lá, minha mãe é a professora Wanda de matemática, bem conhecida aí na Barra da Tijuca. E aí, de certa forma, assim, meus pais, meu pai, meu irmão, sou todo mundo professor, né? Todo mundo inteligente, matemática e tudo. Pô, até que eu brinco no meu grupo de WhatsApp da família, eles ficam toda hora montando piada de matemática. Eu falei, gente, assim, tem osso nesse cálculo? Não, então eu não sei, então não é comigo, entendeu? E aí isso é a verdade, porque de certa forma minha mãe queria que eu estudasse no Santo Agostinho. Eu estudava no Primos, outro colégio, que não era do nível do Santo Agostinho. E aí eu fui fazer a prova, falei, mãe, isso não é pra mim. Entendeu? E aí, quando eu fui para medicina, e hoje eu falo, eu sou muito bem sucedido. Mas não é sucedido financeiramente ou de fama. É porque isso, como ele falou citou minha mãe, e minha mãe sempre me falava isso. Pô, eu vou acordar 5 horas da manhã para trabalhar, mas eu não estou fazendo nenhum esforço para acordar 5 horas da manhã para trabalhar. Eu acordo com o maior prazer do mundo para ir trabalhar. 6 horas da manhã. Entendeu? Quando eu acordo 6 horas da manhã, o que eu tô indo fazer? Tem 2 coisas na minha vida, 3 coisas na minha vida hoje que me acordam cedo e eu acordo rindo. Para ir trabalhar, eu tô empregado. Isso para mim, eu tô no que eu quero. Outra coisa é ir jogar bola. Apaixonado por futebol e gosto de jogar bola. E a terceira é meu filho. Meu filho acorda muito cedo, às vezes 5, 6 horas da manhã ele vai pra minha cama. Aí eu pego ele e boto para dormir comigo. Aí eu acordo, fico brincando com ele e ele dorme. Entendeu? Então são 3 coisas que teoricamente eu acordo cedo. Mas falando da medicina em si, eu não trabalho nenhum dia da minha vida. Entendeu? Eu me divirto trabalhando. Entre aspas, diversão, claro, porque eu cuido da vida dos outros. Mas, na verdade, quando eu acordo, eu vou até 8, 9 horas da noite trabalhando. E, assim, chego cansado? Óbvio. Mas, assim, eu não trabalho nenhum dia e minha mãe me falava sempre isso. Minha mãe é professora, pagou minha faculdade praticamente toda com dinheiro de professor. Nossa. Minha mãe tem uma vida super regrada, super tranquila. Meu irmão, faz tudo o que ela quer, porque ela falava. Seja o melhor naquilo que você faz, que você vai ser bem sucedido. Qualquer profissão. Eu conheço um médico hoje que está vendendo o almoço para pagar a janta. Então não é a sua profissão que vai te dar o dinheiro.
É você ser capaz e gostar daquilo que você faz, porque assim, teoricamente, se você gosta muito daquilo que você faz o maior empenho possível para você ser o melhor naquilo ali, entendeu? Então não é simplesmente você ser um médico que você vai ser rico, você ser advogado que você vai ser rico. E não, eu já vi várias pessoas que não são assim, entendeu? Então, ele falou da minha mãe, esse é o maior exemplo que ela deixou, assim, de sem me chicotear, mas assim, ó, faz. E na fisioterapia eu também tinha uma clientela boa, tinha muitos pacientes, só que assim, pra mim era sacrificante, porque eu gostava daquilo, mas sabe quando falta alguma coisa pra você? Sabe quando tu fica sempre pendente? E sabe quando tu sabe mais que uma coisa e você tem que respeitar? Se eu chegar assim, pô, você é professor, eu chego e te falo alguma coisa que, teoricamente, você sabe muito mais, e aí, porque hierarquicamente o paciente acha que o que eu falei é correto e não que você, aí o paciente chega pra você e fala assim, não, eu tenho que fazer isso porque o médico mandou. Aí tu, pô, mas eu estudei muito pra você, eu sei que isso tá errado. Eu não vou fazer errado em você. Não, mas o médico mandou. E aí veio essa questão toda, falando da fisioterapia e da educação física, eu falei, cara, quer saber? Joga tudo pro alto, vou fazer a medicina e vou... E até interessante, Erdi, o que acontece? Em cima do que ele falou, não é questão de... Toda profissão, ela tem a sua importância, né? A sua área de atuação, a sua responsabilidade e o seu valor. Mas o Maurício falou um fator interessante, que é justamente o amor à profissão. E aí você citou a medicina. E aí a situação que você citou, eu era fisioterapeuta e convivia com situações médicas que eu não concordava relacionadas à medicina. Mas eu acho que o viés é justamente isso que você falou, Maurício. Pode um médico não gostar de atender um paciente? Pode isso? Pode isso? Não tem condição. Pode um professor não gostar de corrigir prova? Cara, tu é professor. Ou não gostar do aluno. Exatamente. Eu adorava dar aula. Eu pretendo um dia na minha vida voltar a dar aula. Espero que eu consiga isso. Mas assim, então acho que é isso que você falou. Talvez o colega profissional médico que você olhava e falava, não concordava e tal, será que ele está feliz na profissão que ele está fazendo? E eu acho que isso é muito interessante. Mas então, Maurício, eu vou passar aqui uma situação para você. Você fala um pouquinho da medicina e tal. Conta um pouco melhor aí a freguesia. A freguesia, que é uma coisa que ele dá muito valor. Conta um pouquinho da freguesia, Maurício. Como é que começou aí, seus amigos? A gente vê que você dá muito valor aos seus amigos, à sua família. E os seus amigos são... Eu acho que os seus amigos, eles fazem parte de um braço da sua família, né? E conta aí um pouquinho melhor como é que foi lá a freguesia. A freguesia é o bonde dos 4 pernas. A freguesia venceu, né? A freguesia venceu. Só tem maluco, cara. Conta aí, cara. Irmão, se vocês olharem, assim, sério, se vocês olharem o nosso grupo, que a gente fala que é bonde dos 4 pernas. No WhatsApp tá lá, bonde dos 4 pernas. Se vocês olharem as conversas, filho, você fala assim, cara, isso aqui é igual o Afeganistão, filho. Ninguém faz um elogio pra ninguém. Só que assim, eu tenho 42 anos, são 42 anos convivendo com esses caras. Entendeu? Tudo de ruim que aconteceu na minha vida e de bom foram com eles. Entendeu? Então deve ser hoje, a gente deve ter uns 15 ali. Né? Umas 15 pessoas. E assim, a gente tem no grupo, né? Mais ou menos, não sei se são 15, mas é mais ou menos isso. Que não moram mais nem no Brasil, às vezes não moram no Rio, mas já tá, parece que tá o tempo todo do nosso lado. Tem o Flávio que mora no Canadá, tem um que mora em São Paulo, tem outro que mora no Sul. E aí, de certa forma, assim, a amizade é tão forte, que quando a gente se encontra, parece que, cara, a gente tá se vendo todo dia, entendeu? E aí, de certa forma, e quando alguém precisa de uma coisa, a amizade tá sempre ali. A gente brinca muito, a gente chama que só tem traíra nesse grupo, né? Mas a galera é muito fechada. E a gente fala assim, é engraçado que eu falo uma coisa, assim, hoje quase todos são casados, com filho, ou estão namorados, e eu falo assim, cara, olha só, o grupo é nosso, são dos homens. Não, mas, tá, se a gente separar, a gente vai ficar longe, vai arrumar... Não fica. É tão enraizada essa galera, é tão enraizada, que às vezes de casa, separa, uma namorada, uma outra, toca a família, sei lá, muda, mas os homens sempre estão juntos, cara. Sempre estão juntos, né? Aquele que eu vejo muito isso acontecer, né? O pessoal se afasta por causa de uma mulher, por causa da família, por causa de uma viagem.
E esse grupo não. Por isso que eu falo assim, o bonde dos 4 pernas, que é como tá no WhatsApp, cara, é a família, entendeu? Junto com meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas, enfim. Tanto que, como eu falei, cara, tem gente que entra na minha casa, às vezes tá aqui, Maurício, tô aqui com teu pai na tua cozinha aqui, conversando com ele. Eu falo, mas cara, como assim? Entendeu? E eu com os pais deles também, entendeu? Às vezes eu tô em casa, vou lá na casa deles, tô aqui com teu pai aqui. Entendeu? E essa amizade é forte. Isso eu tô falando dessa galera dos 4 pernas, né? Do que o bonde dos 4 pernas, que são o pessoal que morava nos 400. Fora outra galera que não era, que também é arraizado. Pô, o Sandro eu conheço, sei lá, 40, 42 anos, né? O André, enfim, se começar a citar os Andrés, tem vários Andrés. Então, assim, tem uma galera que também, que não é do grupo, que eu conheço há 40 anos, que era todo mundo do mesmo condomínio. Entendeu? E tem a galera que era muito amiga há 30, 40 anos, que não morava no mesmo condomínio, mas também era tudo junto. E quando encontrava, tinha 60 amigos. Entendeu? E aí, meu irmão, imagina, tu com 18 anos, com 20, 30 pessoas numa noitada, imagina o que não acontecia. Muita história, Maurício. Cara, isso é história. Ainda bem que aqui não é nada formal, é tudo... Bacana. É resenha mesmo, porque, cara, se a gente começar a falar do que a gente fazia com 17, 18 anos, eu nunca ia falar que eu ia ter 3 profissões, que eu ia ser médico, que tem paciente que confia muito em mim, tem paciente que me liga, Maurício, eu tô com um problema aqui, que não é ortopédico. Eu falei, mas eu sou ortopedista. Não, mas eu confio tanto em você que eu queria a tua opinião. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Mas se ela soubesse quem era o Maurício, quando eu tinha 18, 17 ou 19 anos, eu falava assim, esse cara é louco, velho. Maurício, Entendeu? amigos são importantes para o seu bem-estar e para o exercício da sua profissão? Claro, 100%. 100%. Porque, na verdade, é assim, cara, a família é importante, os amigos também. Todo tem um tipo de conversa. O que eu converso com meus amigos, eu não converso, de repente, com meu pai, com a minha mãe, no jantar, entendeu? O papo é diferente. E às vezes eu tô com um amigo meu, eu falei, irmão, tu tá onde? Assim eu falo assim, ligo, Sandro, tá onde? Pô, tô saindo aqui do hospital, meu irmão, vem aqui no clube tomar um chopp aqui, bro. Vem aqui tomar com o meu irmão, te conversar. Aí eu fico meia hora xingando, falando tudo, falando só besteira. Eu chego em casa renovado. É isso aí. Parece que eu corri 60 quilômetros, assim, sabe? Quando começa a suar e começa a dar aquela sensação de satisfação, tô aliviado. Pô, Terapêutico, Maurício? Pô, muito. Esquece, muito. Interessante. Lá em casa eu tenho essa facilidade, porque lá em casa a minha esposa não tem essa restrição, e ela entende muito bem isso, entendeu? E aí, quando eu falo, vou sair com meus amigos, tchau. Ela dorme, nem sabe a hora que eu chego, às vezes eu chego 10 horas, às vezes eu chego 5 horas da manhã, e assim, com os amigos, e tranquilaço. Até aproveitar e mandar um abraço pra Regina. A Regina é muito tranquila. E espero que ela esteja vendo, senão o bicho pega eu chegar em casa. Você tá de parabéns, cara. Eu acho que você e Maurício vão ficar juntos até os 100 anos de idade, porque você é muito tranquilo. O Maurício é um cara muito amigo e a gente precisa dele na nossa convivência, né, Erdi? Excelente. Vamos aproveitar aí e falar da camisa? Pode falar. Bruno, falar. tu pega a camisa ali pra gente, rapidinho. Bom, a gente tá com uma camisa do time do... Na verdade, a gente recebeu 2 doações, né? Uma camisa aqui, ó. Essa aqui é... Eu só vou deixar sortear essa camisa porque aqui, é coisa legal, que senão essa camisa na minha frente... não é isso? Essa camisa na minha frente, veio da onde que veio, quem mandou... O Maurício tá doido pra tomar ela, né? Essa camisa ela veio direto lá da Arábia, nosso amigo Dr. Ângelo Raposo, que trabalha na equipe do Neymar atualmente, né? O Hilal, ele trouxe pra gente essa camisa e a gente vai sortear aqui no programa, né? Pessoal que estiver aí participando, comentando, a gente vai estar sorteando essa camisa. E semana que vem, toda semana a gente vai sortear? Será que vai ter camisa toda semana? Eu acho que vai ter, porque assim, a gente, graças a Deus, como o Maurício falou, a gente fez muito amigo, né? Durante a nossa jornada profissional. E aí, tá dando resultado, né, cara? Isso aqui é da Seleção Brasileira, também a gente vai estar sorteando, Daniel, mas isso aqui Gonçalves. Semana que vem, professor Daniel Gonçalves, nosso querido amigo que esteve lá recentemente na seleção, também doou pra gente. Então agradecer aí o doutor Ângelo, também o professor Daniel pela doação. E a ideia da gente fazer essa doação, inicialmente, é para estar contribuindo aí com os nossos, né, telespectadores que estão assistindo a gente, mas também a gente tem um outro objetivo, Sandro. E aí? Na verdade, os amigos se sensibilizaram com a nossa proposta do Promovecast. Basicamente, o Promovecast ele tem 2 linhas. Primeiro, informar, trazer pessoas aqui que possam estar levando informações que, de alguma maneira, essas informações estejam contribuindo
né, para a vida dos outros, né, para a vida das pessoas, enfim. E o outro objetivo é que a gente falou que o Promove tem esse compromisso em levantar causas e ajudar pessoas que porventura tenham uma necessidade de ajuda. As nossas camisas, as 2 primeiras camisas, agradecer ao Ângelo, grande doutor Ângelo Raposo, fisioterapeuta. A gente acompanhou muito a história dele, né? Trabalhou com a gente durante muito tempo. Trabalhador, se dedicou bom, e hoje é fisioterapeuta, só é fisioterapeuta do time do Neymar, né? Só isso. Agora não é mais ao lá o nome do time. O nome do time é time do time Neymar. Do Neymar, time né? do Neymar, exatamente. Não, e o time tá sem dinheiro, né? Quase sem dinheiro, exatamente. Tá ruim lá, né? E uma outra doação de um outro colega, amigo, irmão, né? Que começou com a gente também, tem toda uma história, professor Daniel Gonçalves. Vai vir aqui no programa, com certeza, vai estar com a gente. Tanto o Ângelo quanto o Daniel, né? Simplesmente ele é, hoje em dia, o cara do Palmeiras, né? Que ganha tudo. Ganha tudo. Torcedor não, calma aí, ganha torcedor tudo não, calma aí. Calma aí que tem Flamengo aí, filho. Então, mas olha só. Calma que tem Flamengo, tem Flamengo. E ele assim, de mas certa ele ganhou forma... uma Libertadores em cima da gente. E aquela Libertadores Em cima da gente quem? Do Flamengo. Não, você falou em cima da gente? Entendi. Não, em cima do Flamengo, que o Maurício é flamenguista. Ah, que você falou da gente. Ele é Flamengo, cara. Ah, ele é Flamengo? Ele é Flamengo. Você não é flamenguista? Não, é Flamengo. Não, eu não sou, cara. Ele é Flamengo desde que nasceu, enrustido. Eu gosto de Fórmula 1. Enrustido. O meu esporte é Fórmula 1. Tu viu, né? Entendi. Enrustido, percebeu? Agora que a gente tá sabendo. Só quando ele trabalhava no Vasco, ele não falava nada. Agora mandou uma da gente aqui, eu falei, como assim? Engraçado que eu vou até contar uma passagem, tem uma passagem engraçada. O Maurício vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, sobre a formação em ortopedia, e aí aquele terror da prova de título da SBOT, né? E aí tu vai falar um pouquinho melhor disso. Mas tem uma situação da prova que é a prova prática, né? Que é a prova de vídeo lá da prova, que a gente fica assim, exatamente numa mesa igual a essa, dois professores entrevistadores, né? Que ficam fazendo uma avaliação prática com você ali, jogando casos clínicos, e tu ali é a prova da tua vida e tu fica ali. Só que antes de começar a prova, os examinadores batem um papo com você e tal, e aí você, Rio de Janeiro, enfim, aí tinham 2 examinadores que eram de outro estado, São Paulo e tal, aí perguntou, aí garoto, mas qual time que tu torce, não sei o quê e tal. Mas tava ali quebrando o gelo, né? Aí eu falei, pô, professor, eu não tenho time não, professor, eu gosto de Fórmula 1, ele... garoto, você é carioca mesmo, né? Então, mais ou menos isso. Então, agradecendo aí, Ângelo, Daniel Gonçalves, isso aí. Essas camisas. Obrigado. Aí, como é que você vai fazer? Então, a gente vai sortear, o pessoal colocar aí nos comentários, colocar as suas perguntas, né, as suas dúvidas, depois a gente vai fazer um sorteio, semana que vem a gente vai avisar aqui o vencedor, tá bom? Não deixe aí de participar e também se inscrever no nosso Instagram. A gente tem um Instagram do nosso podcast, que é o Promovecast, @Promovecast, e também a gente tem os nossos Instagram, importante vocês seguirem, Instagram do Dr. Maurício. Qual é o Instagram? Tem o Dr. Maurício Menezes, Dr. _Maurício Menezes Soares e o Maurício.menezes.soares. Perfeito. É porque um eu só falo da parte profissional e o outro eu falo, que a gente vai depois conversar sobre isso, que eu falo mais da vida pessoal e do meu filho. Perfeito. Então, o Instagram @Dr. Sandro Mansur. E @Carlos Erdi. Não deixem de seguir a gente lá e também seguir o nosso Instagram, que isso é importante pra gente, porque a gente vai colocar lá as perguntas para você participar aqui com a gente, não é isso? Exatamente. Então, @Promovecast. Deixa o comentário lá no direct. Perfeito. Que a gente vai estar fazendo aí uma situação nas camisas aí. Eu estou batalhando pro Maurício não levar essa camisa, que ele tá de olho. Não, pera aí, que eu vou, então, eu vou agora já fazer uma pergunta aqui. Ele já tá mandando no direct. Que eu quero ganhar essa camisa branca. Isso aqui é covardia, não pode, cara. Não, de repente já tá arriscado mesmo, porque a galera tá começando a assistir a gente é um programa novo, então, de repente você mandando a mensagem, pode ser que você tenha grande chance. Maurício, cara, eu fiquei muito, assim, um certo interesse, uma certa... dúvida, porque eu acho que é difícil encontrar hoje um profissional, principalmente no Brasil, que tem essas 3 formações. Eu não conheço. Eu fiquei assim impressionado. E aí eu queria saber o seguinte: médico, profissional de educação física, fisioterapeuta. Como é que você vê essas 3 atuações hoje dentro, né, do profissional Maurício se diferenciando no mercado? Porque a gente tem aqui
muitos alunos de graduação de educação física, Sim. de fisioterapeuta, de medicina. O que você pode falar para esses profissionais dentro dessas 3 áreas que te diferenciam? Na verdade, assim, vou te dar um exemplo. Assim, quando o paciente chega no meu consultório, eu sou médico ortopedista. Eu atuo ali como médico ortopedista a fins do diagnóstico para ele. Mas como é que... assim, eu falo que hoje eu sou especialista em reabilitação. Por causa vem da fisioterapia, da educação física, eu faço reabilitação funcional. E aí, o que me agrega ter 3 profissões? Eu não ganho mais por isso. Entendeu? Você, eu vou cobrar mais porque eu tenho 3 profissões. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com parte financeira. Se alguém está pensando que seja isso, o cara tem 3 profissões, ele cobra mais, não. Na verdade, o meu diagnóstico, ele começa a ser um pouco mais direcionado da seguinte forma. Maurício, eu tenho uma lesão, vou falar do ombro, eu tenho uma lesão aqui no ombro e isso acontece muito, né? Eu fui no colega, o colega quer me operar. Aí eu falei, tudo bem. Eu falo, uma lesão borderline, pode ser cirúrgico ou não, mas eu já tive um caso desse quando eu era fisioterapeuta, que o paciente conseguiu ficar 100%, sem prejudicar, sem perder o time na cirurgia. Então a gente tem uma coisa chamada time, que às vezes você não pode perder aquele time para ter um sucesso cirúrgico. Isso é importante. Depois a gente até conversa sobre isso. Mas, assim, dentro desse time, não prejudicando o paciente, eu já peguei um caso desse na fisioterapia que o paciente ficou 100%. Entendeu? Então você tem grande chance de ficar 100%. E aí, muitas vezes, o paciente, ou na educação física, você não precisa fazer fisioterapia. Você vai para academia, você vai fazer um fortalecimento, contrata um personal. Isso é importante, tá? Isso é importante. Quem tiver condição, pode contratar, tá? Que é a melhor coisa que tem. Você tem um fisioterapeuta seu, você tem um professor de educação física te orientando. Isso é, assim, sem sombra de dúvida, é a melhor coisa que tem. Mas, enfim. E aí, de certa forma, quando você tem essa lesão, você faz o fortalecimento específico, a dor melhora. Entendeu? Então, essa bagagem que, para mim, é fundamental. Então, diferente de eu pegar, assim, uma lesão, o paciente fala, vai fisioterapia. Vai lá. Aí o cara volta, fiz 20 sessões e não melhorei. Eu falei, mas o que você fez? Aí começa aquela questão, não, fiz um choquinho e fiz ultrassom. Eu falei, beleza, mas que fase você tá? Não sinto mais muita dor, só tenho um bloqueio. Não vai melhorar nunca. Não vai melhorar nunca. Entende? O que a fisioterapia me deu? Às vezes assim, Maurício, eu tô com muita dor, tô de chipó, não tô conseguindo mexer. Tá bom, entra com a parte só analgésica. Não, tô fazendo fortalecimento. Calma. Tem time. O que você tá fazendo na academia? Eu entrei ontem na academia, que eu botei peso. Calma, tem time. Você sabe o que isso acontece? Calma. As pessoas têm pressa. Entendeu? Quem tem dor tem pressa. Mas calma, porque essa sua pressa pode te dar mais dor. Pode te prejudicar. Então, tem você totalmente embasado, você tem o treinamento, entendeu? Você tem toda a base do treinamento. Então, isso me deu esse suporte de eu chegar para o meu paciente e falar, vamos fazer uma fisioterapia melhor, dá uma investida, contrata um personal, eu converso com ele, só faço muito. Quem é teu personal? Carlos Herdia. Carlos, tá com o aluno tal, meu paciente. Eu faço muito, ninguém deixa eu mentir. Você liga pro profissional? Eu ligo vários. Porque assim, eu já falei isso com o Sandro, né? Na área da educação física, principalmente, eu também dou aula na fisioterapia. Sim. Cara, o profissional não tem hábito de ligar pro médico. E aí eu aprendi muito isso com o Sandro, de pegar o telefone, oi doutor, aqui é o doutor Sandro e tal. Eu falei, cara, os caras conversam. E os outros profissionais não fazem isso, não criam falam muito. Então, escutar você falando isso, sensacional. Cara, na verdade, assim, eu hoje, assim, eu falo, às vezes as pessoas me criticam, eu não estou muito preocupado com isso, mas às vezes as pessoas falam assim, pô, Maurício, tem coisas que você não deve falar. Eu falo, porque eu acho que as pessoas têm que entender isso, é muito ego, entendeu? As pessoas têm ego, as pessoas gostam, assim, nossa, eu sou Maurício Menezes, nossa, cara, o paciente é comum a todos, entende? Então, assim, se você tiver muito ego, se você for aquele cara que não for um cara muito centrado, se preocupar com isso, você não vai ter muito paciente, entendeu? Os pacientes, alguns pacientes, eles não só demandam de um diagnóstico. Hoje, eles demandam até de carinho, de atenção, entendeu? Chegar um paciente e você pegar chegar e falar assim, senta aqui. Isso no meu consultório acontece muito, os pacientes ficam rindo, porque assim, Carlos Herdia, tu levanta, às vezes paciente de 80 anos, eu vou lá, abraço, vem aqui, querido, dou um beijo, vamos lá comigo, levo pra dentro do consultório, as pessoas olham e falam assim, cara, esse médico é louco, Bruno, nunca vi o médico fazer isso, tô fazendo nada demais, o que eu tô fazendo?
Estou apenas ajudando o meu paciente a chegar na minha cadeira, que às vezes tem dificuldade. Nossa, eu sou super-herói por isso? Não. Isso é uma característica minha. Muito bom. Entendeu? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui com dois médicos, porque assim, a gente quer de um ambiente normal, né? Porque o médico, ele tem uma rotina muito diferente da sociedade. Já começa pela formação. Não é isso? A formação do médico hoje de vocês é bem diferente. E vocês foram para um caminho comum, né? Sim. Em cima disso que o Maurício falou, o Maurício é um médico que realmente os pacientes adoram ele, né? E ele explicou muito nitidamente aqui qual é o segredo disso. Não tem segredo. Ou seja, ele faz o que está escrito e o que está lá, que a gente aprende na faculdade de medicina, que num primeiro momento, quando você começa a ler aquilo, você acha chato, mas hoje em dia a gente vê a importância disso para a atuação médica, que é justamente os primeiros capítulos, né, Maurício? Quando a gente começa a estudar lá, que a gente começa a sair do ciclo básico da medicina, você começa a estudar o quê? Propedêutica, o Harrison, o Porto Cinésio, e tal. tudo isso, né? E aqueles livros lá, os primeiros capítulos que tem nesses livros consagrados de medicina, de clínica médica, de propedêutica, é justamente isso que o Maurício acabou de falar. Ou seja, é o acolhimento, você receber o seu paciente, a ectoscopia, que é você olhar para o seu paciente, e uma boa anamnese, né, Maurício? Sim. E aí, quantos médicos você conhece que fazem esses 3 pilares básicos hoje em dia na medicina? É muito difícil, Erdir. E ele está aqui para compartilhar comigo que 60% dos problemas ali do teu paciente, você resolve nesses 3 pilares. Até porque hoje em dia, eu acho que a grande virada da medicina vai ser a saúde mental. Então, o Maurício faz isso com muita maestria. Ele recebe, acolhe o paciente dele, observa, né? Ele falou, às vezes uma vovozinha que tem assim, você escuta várias vezes, tem paciente que fala, pô, o médico nem me olhou. A ectoscopia e uma boa anamnese, né, Maurício? Assim, é exatamente isso. Na verdade, a minha avaliação, assim, as pessoas que trabalham comigo falam assim, Maurício, você não tem um padrão de atendimento, né? Eu falei, não. Tem paciente que eu demoro 30 segundos atendendo. Tem paciente que eu demoro 20 minutos. Tem paciente que eu demoro 40 minutos. Entendeu? Eu sou um cara que eu atendo rápido. Eu fui treinado a atender rápido. Só que quando o paciente está entrando na minha sala, eu já sei teoricamente o que ele está apresentando. Às vezes o paciente entra de tipóide, eu sei que o problema dele é no braço esquerdo. Às vezes ele está mancando, eu já sei que... Então a avaliação já começa no entrar do consultório. E eu, assim, na questão da avaliação, a gente às vezes é direto. Entendeu? Eu trabalho com plano de saúde. Entendeu? Eu trabalho com volume. Mas é nesse volume que eu falo assim, eu atendo volume, eu atendo plano de saúde porque eu quero. Ninguém me obriga. Entendeu? Então, não é porque eu atendo plano de saúde que eu tenho que atender meu paciente mal. Eu tenho que atender meu paciente bem. Atender bem não significa ficar 40 minutos. Porque eu vou te falar, na ortopedia, tu tá 40 a 1 hora com o paciente, você tá enrolando. Não tem como. O que tu vai avaliar? Um ombro? 1 hora. Na verdade, tu está dando carinho e atenção ao paciente. Você entende? Então, o paciente, quando entra no meu consultório, eu tenho que entender... O que é? Eu olho minha agenda. Está lotada. Esse dia, eu não posso ser tão atencioso em termos de carinho. Tipo, toma um café aqui comigo. Pega uma água. Eu tenho que ser médico funcional. Eu tenho que resolver o problema dele. Às vezes, eu resolvo rápido. Às vezes, eu demoro mais para resolver. Às vezes, eu não resolvo na primeira consulta. Às vezes, isso... É um feeling que eu aprendi no hospital público, no hospital particular, em consultório. A minha vida, eu sempre quis consultório. Tá? Mas você sempre vai entrar, vai começar em hospitais, vai começar a pegar aprendizado, tudo. Só que desde que eu me formei, eu faço consultório. Tinha mês que eu atendia um paciente no consultório. Você está dizendo o seguinte, no consultório particular... o atendimento do médico no consultório particular é igual no setor público? No setor público? É. Não tem como. Quais são as diferenças, Maurício? A estrutura, até o mesmo paciente, a característica do paciente. Por que eu falo isso? Vamos lá. Coordenei um hospital durante muito tempo. Um hospital muito grande na Zona Oeste. Tá, o Albert Schweitzer.
Coordenei a parte do emergência ortopédica. Eu trabalhei lá durante 12 anos, coordenei lá 4, 5 anos. Eu era da emergência e o Ramon Gilberto ficava na parte do andar e centro cirúrgico. Isso foi meu chefe, cara. Olha só que honra. Me dava trabalho, cara. Me dava trabalho, cara. Ou seja, foi a salvação que eu resolvia tudo pra ele, cara. Amigo, vou resolver e tal. Nunca me deu um aumento, cara. Olha só. E é meu amigo, hein? E aí, de certa forma, o que me trouxe de experiência? Eu fui convidado pelo João, que foi um ex-diretor lá, a fazer parte da coordenação ortopédica pela minha característica de atendimento. Nenhum paciente... Eu enxugava gelo, mas eu queria acabar com o gelo e não conseguia porque eu estava enxugando gelo. O Hospital SUS, hoje, do jeito que ele funciona, a gente fala que você enxugar gelo. Ele não tem estrutura para atender. Vou te dar um exemplo. Por que as pessoas, quando vão num hospital de emergência, o médico, quando vai atender, fala que aquilo não é ali, você tem que ir numa clínica da família? Porque, vou te dar um exemplo, no meu consultório particular, 80% dos meus pacientes, eles de repente nem fazem raio-x, entendeu? Porque não é uma fratura, não é uma lesão óssea às vezes, uma lesão tendínea, eu não vou ver às vezes no raio-x, o raio-x é essencial, um dos melhores exames que tem, mas quando o pessoal vai no teu consultório, às vezes ele já até fez o raio-x. Teoricamente, se eu for pedir algum exame de imagem, eu vou pedir um ou outro tipo de exame de imagem. Beleza, aí chega o Carlos Herdio, chega o Sandro lá para ser consultado por mim, com uma suspeita de uma lesão meniscal. O que eu vou fazer com esse cara no hospital público? Fala para mim, além de passar uma medicação tirador. Me fala um hospital que tem ressonância da rede pública hoje que você consegue fazer rápido e com louvor. Não tem. Não tem. Entendeu? Uma ressonância, é impossível fazer. Exato. Aí como é que tu vai diagnosticar bem? O cirurgião de joelho está na minha frente aqui. Como é que você vai diagnosticar bem uma lesão de menisco se você não tem uma ressonância? Ultrassom? Pô, especialista em ultrassom eu também sou, também faço. Ultrassom, filho, tu pode ver que tem uma lesão lá, mas sem ressonância tu não bate martelo pra nada. Entendeu? E aí tu vai fazer o quê? É muito bom o ultrassom, não tô falando mal não, entendeu? Eu tô falando em casos assim, que eu preciso identificar se é cirúrgico ou não é. A gente vai pra ressonância. Pô, os pacientes, ó, você tem que fazer uma ressonância. Ou ele vai no privado, que não é barato um exame, ou ele vai no CISREG, né? O famoso CISREG, que demora hora. É ultrassom, não vou nem muito longe na ressonância, vou no ultrassom. Pede um ultrassom. Sim, são poucos hospitais que fazem hoje. Clínica da família não tem especialista, entendeu? É difícil. E aí é isso que te dá de experiência. Eu tentava resolver tudo dos pacientes. Só que chega um momento que, cara, é assim... Eu tinha que dar prioridade aos pacientes que estavam internados, pacientes que estavam com o fêmur quebrado, idosos, pacientes que precisavam operar com urgência. E isso que satura o sistema de saúde. Porque a gente não tem um sistema hoje, de certa forma, saudável, a ponto de eu pegar um paciente que não precisa da emergência e encaminhar ele. Por isso que esse paciente vai para a emergência. Porque ele não sabe para onde vai. Entendeu? Essa é a maior diferença que eu vejo do meu consultório particular para o meu consultório do SUS. Do SUS que eu digo público mesmo, entendeu? Porque, teoricamente, a estrutura ela é completamente diferente. Entendeu? O paciente que geralmente vai no meu particular, ele tem uma saúde financeira, ele tem um plano de saúde, que eu posso passar o exame que eu quiser, que ele vai daqui a uma semana vai me trazer. Eu tenho que tomar cuidado com esse paciente do SUS, até no remédio que eu vou passar. Porque tem paciente no SUS que tem uma condição boa, que consegue comprar um remédio. Agora tem paciente que nem ganha, é desempregado. E aí tem que tomar cuidado com o remédio que eu vou passar. Vou passar um remédio que custa R$100 para ele? O cara não vai comprar, entendeu? E aí como é que eu resolvo o problema dele? Dou um papelzinho lá do CISREG e manda ele entrar numa consulta ortopédica ambulatorial no CISREG, esse cara vai ter essa consulta daqui a 6 meses, cara. Você entende? Então essa é a maior nossa diferença de aprendizado, que eu tinha muito problema. E eu fui chamado para coordenar porque foi visto, legal, pô, fico muito feliz, que a minha guerra, quando eu era plantonista, cara, eu saía exausto. Eu dava um plantão de 12 horas. Eu falava assim, por que você não dá de 24 horas? Eu falei, eu não vou aguentar. No meu ritmo de trabalho, eu chegava às 7 horas da manhã, já passava a visita, atendendo o paciente, atendia outro paciente e não ficava esperando. Só que isso de uma forma boa. Só que tem muito paciente que vai ali, que às vezes não precisa daquilo ali. E aí, de certa forma, começam os problemas. Porque o paciente que tem uma dor lombar há 5 meses, ele não precisa estar no hospital de emergência. Me desculpa, ele não precisa. Entende? Não é o setor que ele precisa estar. Ao mesmo tempo que chega um paciente com uma dor lombar ali, de 5 meses, do meu lado chegou um baleado. Interessante, o Maurício, que você Entendeu? falou. Independente, assim, pelo que o Maurício falou, independente de SUS ou privado,
o bom atendimento ele pode ser feito. O acolhimento dá para você fazer numa consulta de 1 minuto, 1 minuto e meio, e numa consulta de 1 hora. Ou seja, ele deixou isso bem claro. Eu acho que muito desse viés que o Maurício tem, até aproveitando aqui para o pessoal da fisioterapia, ele herdou da fisioterapia. A fisioterapia faz isso com muita maestria, acolhimento do paciente. E às vezes isso não precisa de muito tempo. Só o fato de você chegar e acolher o seu paciente, ô, dona fulana, fazer um carinho, senta aqui, deixa eu te ajudar. 30 segundos você já acolheu aquele paciente, ele já se sentiu mais tranquilo com a presença do médico. Maurício, o Sistema Único de Saúde, o SUS, você teve uma experiência lá de coordenação como médico, ortopedista, chefe lá do setor de coordenação. Você acha, é claro, é notório que a falta de recurso, ela é uma realidade. Mas você acha que muitos fatores poderiam ser melhorados com uma simples organização e orientação desses pacientes? Você mencionou aqui isso, né? Que um paciente com uma lombalgia de 6 meses não tem que dar entrada na emergência. Mas, coitado, o paciente nem sabe disso. Ou a organização de um paciente que fica girando e não sabe qual o local que ele tem, não sabe nem o que é uma clínica da família, que ele tem que ir lá e fazer o cadastro e ser regulado pelo CISREG. Você acha que essas duas variáveis, organização e orientação aos pacientes, poderiam fazer muita diferença no desfecho final ao resultado do SUS? Com certeza, com certeza. Você quer ver um exemplo muito grande em relação a como o sistema funcionou na ortopedia, ok? Época de pandemia. Você trabalhou lá comigo. Época de pandemia lá no hospital. A ortopedia não tinha quase nenhum paciente internado. Perfeito, isso aí. Por quê? Porque, teoricamente, todos os casos eram o quê? Clínico. Pneumo, Covid, né? Então, a ortopedia diminuiu muito. Ok, o pessoal não podia sair, não tinha acidente, ok. Mas qual foi o grande lance daquilo ali? Os pacientes que eram 100% ortopédicos, fratura, isso aqui, eles chegavam. Esses pacientes chegavam. Chegavam menor, mas chegavam. Então, a gente chegava e operava. Só que tinha 2 plantonistas lá que não estavam atendendo mais a lombalgia, que não estavam atendendo a um entorse de tornozelo de 15 dias, entendeu? A gente estava lá para atender o trauma, que é a referência do hospital. É política isso, né? Se os políticos, o governo, tivesse essa ideia que... Eu vou falar uma coisa aqui, que eu vou te dar uma coisa. Eu não gosto de política. Tá? Não vou entrar nesse mérito aqui não, tá? Mas eu não gosto de política. Também não. Teve um político que, quando veio se eleger, ele falou que ia colocar a ortopedia na UPA. Eu falei, matou a charada. Eu falei, é isso, cara. É isso. Bota a ortopedia na UPA. A UPA não tem ortopedia. Não tem ortopedia. Só lá isso. Nova Iguaçu, Senador... Tem uma ou outra. Até o Carlinhos trabalha numa UPA que tem, né? Eu descobri isso na prática. Eu torci eu jogo basquete, tive entorse de tornozelo. Tinha plano de saúde. Na época o Sandro atendia ali da Tijuca. E aí eu falei... Eu sempre ia no Sandro. Tanto que eu fui no Sandro. Só que eu falei assim... Pô, acabei de ver na televisão na época de eleição. Acabei de ver na televisão, na época, o governador falando, pode ir pra UPA, que tem tudo tal. Eu falei assim, pô, vou na UPA pra conhecer. Cheguei na UPA da Tijuca. Não tinha médico, não tinha médico. Aí eu falei, pô, mas o cara, candidato, acabou de falar que tava tudo certo na UPA. Cheguei. Aí, conclusão, eu fui lá no Sandro fazer o atendimento do meu entorse na Tijuca. E o que é mais engraçado é que o que o Maurício mencionou, ou seja, a organização a gente vê que faz a diferença, né? Sim. Organizar o sistema. Né? UPA, serviço resolve. Não tem sentido um hospital, só para o pessoal entender, o pessoal que não é médico, né? Um hospital de grande porte, de traumas de alta complexidade, o que eu quero dizer com isso? Acidente de moto, acidente de carro automobilístico, queda de prédio, como a gente já recebeu lá no Albert, queda de 30 metros, atropelamento por trem, a gente já recebeu isso tudo. Explosão de granada, a gente já recebeu isso tudo. Isso? Ou seja, não tem condição de um hospital desse ter uma emergência que, ao mesmo tempo que recebe uma explosão de granada... Um corte de uma criança de um dedo. Uma topada de dedo de uma senhora ou de um jovem, uma topadinha de dedo. E um médico para atender normalmente todos esses... Você atende todas as características do trauma. Aí como é que... Aí que a gente tá falando, como é que se resolve isso? Não é possível, isso não entra na minha cabeça, não é possível que o governo
município, não sei quem é o órgão competente a isso, não consigam colocar um ortopedista numa UPA e um ortopedista na clínica da família. Um por dia. Pega lá, a UPA da Barra aqui. Beleza, porque tem o Lourenço do lado, mas o Lourenço não é porta aberta. Não tá porta aberta. Aí tu fala assim, pega um ortopedista e coloca na UPA do Ser Barra. Todo dia, um ortopedista. Tem raio-x, nas UPAs tem raio-x, porque você chega lá com suspeita de pneumonia, você faz o raio-x, então tem raio-x. Mas na UPA da Barra tem um, na UPA da Cidade de Deus tem outro, na UPA Vila Kennedy tem outro, na UPA... Cara, isso vai desafogar o sistema emergencial, entendeu? Aí tá, Maurício, mas e aí? Pô, mas ele vai ter um custo. O que acontece com o sistema emergencial? Você pode até diminuir o médico do sistema emergencial, entendeu? Porque se eu tiver no hospital emergencial, né, eu tô lá, eu sou porta de entrada do Albert, só vou atender bombeiro, só preciso, ou paciente referenciado, não precisa de 2, precisa de 1. Isso eu assino. 12 horas, um ortopedista. Só precisa de 1. Na pandemia, só precisava de 1. Que era o que acontecia. O outro subia para ajudar na visita, ajudava no centro cirúrgico, e o volume era pequenininho. Era tranquilaço. Por quê? Porque o cara que chegou com lombalgia, o paciente chegou com lombalgia, chegou com uma lesão muscular, alguma coisa que não seja emergência, ele vai ser atendido na UPA, ele vai ser atendido na clínica da família. Isso desafoga. Maurício, mas a UPA vai lotar. Não vai não, cara. Não vai. Sabe por quê? Porque tem muita UPA. Tem muita clínica da família. E na UPA, vai ter... Quem que vai atender o paciente da UPA? Aquele paciente que fez uma lombalgia aguda. Vai ali. Caiu, tá com uma dor aqui. É atendido pelo ortopedista, não pelo clínico. Aí desafoga o clínico. Porque quando o cara vai na UPA, quem atende é o clínico. Só que o clínico tá com paciente em parada cardíaca, tá com um DPOC, tá com IAM, aí chega um cara com lombalgia. Pô, o sistema aí todo errado, entendeu? O cara que é clínico, não estuda ortopedia, ele tem que atender uma situação teoricamente ortopédica, que teoricamente não é grave, porque ele tem um IAM, tem que esperar... Cara, é uma doideira o sistema, entendeu? Isso é muito fácil de resolver, porque isso, cara, assim, se você pegar os valores governamentais, seja federal, estadual, municipal, é irrisório colocar um ortopedista numa UPA e um ortopedista na clínica da família. Por que ninguém faz? Ou seja, Maurício, você está falando uma situação que o fato de você organizar, orientar, talvez não gere nenhum custo a mais, porque você falou na redistribuição dos médicos de acordo com a área de atuação. Exatamente. Ou seja, topadinha de dedo não tem que ir para um hospital de trauma de grande emergência. Ok. E esse paciente que chega no hospital de trauma de alta energia, de grande emergência, a gente sabe que o desfecho do trauma está diretamente relacionado com o tempo. E esse tempo está diretamente relacionado com o custo. Porque, ou seja, um paciente com trauma de alta complexidade, ele gera um período de internação maior e, consequentemente, um custo maior. Um paciente, às vezes, que chega num hospital de trauma de alta complexidade, de repente a gente consegue operar ele logo na entrada. Sim. Com um sistema super inflado e desorganizado, igual o Maurício citou muito bem aqui, o paciente vai chegar pelo trauma, não tem tempo hábil e organização para resolver a parte cirúrgica dele naquele momento. Ou seja, ele vai internar, vai ser feito ali um atendimento de estabilização primária, no caso do ortopedia, um fixador externo, alguma coisa, ele vai internar, vai gerar um custo enorme para o hospital para depois fazer uma segunda cirurgia definitiva. Então isso aí é muito interessante que você está falando, Maurício, e é justamente o que a gente já bateu esse papo aqui, né, com relação ao trauma do idoso, que a gente já até fez uma live há tempos atrás, né? Fizemos um bate-papo. Chopp na ciência. Chopp na ciência, lembra? Que eu não tinha internet, que ele ficou me zoando, lembra? O doutor Maurício, tríplice coroa e tal. Aqui já foi a show de luz. Só colocar no YouTube, Chopp na ciência, Sandro Mansur e Maurício Menezes. Tem um episódio, a gente fez esse programa na época da pandemia. Na época da pandemia. E a gente começava bebendo chopp, depois a gente teve que parar e botar água, porque no final do programa não tava dando certo. Tava dando certo.
Então isso é interessante, Maurício. Mas vamos lá, meu amigo. Conta um pouquinho aí da ortopedia, como é que foi? Você fez residência, depois fez especialização em cirurgia do ombro, e agora você está indo para um caminho que realmente é uma novidade, é o futuro da medicina, né? Que é a medicina regenerativa. Conta um pouquinho disso aí, até porque tem. Até porque tem muito aluno aqui, Liga Acadêmica, que fica assistindo a gente, e a gente sempre conversa isso e vê que a renovação, a safra, a nova geração, tem que pensar que, como qualquer profissão, e no nosso caso a medicina, não existe atalho, né? É uma profissão que você vai construir uma história ao longo prazo, mediante a muitas titulações que você tem que ir cumprindo as etapas, né? E no início do programa você falou, a gente não pode pensar em dinheiro, porque se você for pensar em dinheiro, o custo-benefício não vale a pena. Se você pegar essa grana e investir em outra coisa, você... não fecha. Exatamente. Mas conta aí um pouquinho da tua trajetória, como é que foram as suas titulações, a sua residência, as suas especializações, e como é que você enxerga esse futuro da ortopedia, da medicina regenerativa. E conta aí, meu amigo. Vamos lá. Fiz residência de ortopedia num hospital municipal. Você pode fazer federal, estadual, municipal. A minha foi numa rede municipal. E escravidão total. O próprio nome já diz residência. Residência, você reside dentro do hospital. A minha, por acaso, eu escolhi que não fosse de porta aberta. A minha residência foi porta fechada, entendeu? De que é porta fechada? Eu ia lá, fazia meu consultório lá do SUS, eu de certa forma fazia minha cirurgia, 6 horas acabou as cirurgias, eu ia embora para casa, não tinha plantão. Quando a gente pega um hospital de porta aberta, residência, tipo Lourenço, Miguel, Salgado, você faz todo esse dever e você ainda está de plantão, de madrugada, de dia, tem uma escala, uma rotatividade. Parece militar. É pior que militar. A residência de ortopedia, de cirurgia geral, tem uma residência que é chicote o tempo todo. E lá R1, aí tu tem que acordar às 5 horas da manhã, vai passar visita. E 3 anos assim. O último ano, de certa forma, ele é mais tranquilo, porque vem a santa prova da sociedade, que é a prova. Né? Então, assim, a gente vem estudando já, e o R3, de certa forma, alguns serviços liberam antes, outros liberam, não dão férias durante 3 anos, os 3 meses finais do R3, eles liberam para você estudar, que assim, a prova é cabulosa, é uma prova insana, que é em São Paulo, em Campinas, em Indaiatuba, e são 3 dias de prova. É uma vez por ano essa prova? É uma vez por ano. A prova da SBOT. A prova da SBOT. E aí, se você for reprovado na prova da SBOT, você só pode fazer no ano seguinte. Você só faz no ano seguinte, você pode trabalhar, tá? Mas assim, fazer uma especialização, a maioria das especializações pede o SBOT, no conceito, né? Quem não tem SBOT, no conceito, não na teoria, na prática. Mas assim, quem não tem SBOT, de certa forma, fica um pouco limitado com algumas coisas, plano de saúde, né? Alguns hospitais. Quando eu me formei, eu tenho SBOT, eu tive SBOT. Na primeira eu consegui, de certa forma, aprovar, estudei demais, né? Eu até saí um pouco antes, agradeço até... Pode fazer um agradecimento aqui. Claro, né? pô. Diego Puccini, que foi meu R3. Irmão, o cara me pegou pelo braço, falou aqui, você quer passar? Quero, vem aqui. Eu falei pra ele, meu irmão, eu vou te agradecer pro resto da minha vida. Que o meu sonho era passar na prova da SBOT. Eu só passei por causa dele. Ele ficou o quê? Te ajudando no estudando? Não, você não tá entendendo. Eu ia na casa dele estudar. Ele fez todo o cronograma. Ele era muito inteligente, muito estudioso. Era numa época, ele tá vivo. Mas ele era muito inteligente, entendeu? E ele tinha uma organização de estudo absurda. E aí ele fez todo o programa durante 1 ano e 2 meses. Falou assim, nos 3 primeiros meses você vai fazer assim, depois você vai fazer assim, você vai fazer assim. Cara, foi sensacional. Puccini, tá de plantão onde hoje? Tô no Badim, beleza. Que horas é teu almoço? De 12h a 1. Eu almoço, a gente vai estudar. Beleza, eu ia lá e tomava meus pontos, fazia as questões todas. E aí, tô em casa, eu ia na casa dele. Não, foi assim. Foi loucura. O cara Maurício, qual a importância de um staff e de um tutor na formação de um médico? Toda. Quem não tem, tá perdido. Entendeu? Porque assim, por mais que a pessoa seja experiente, eu comecei a ortopedia mais tarde, né? Por mais que eu seja mais experiente, já tinha rodado, já era casado. E, assim, já tinha uma estrutura, né? Mas se você não tiver o cara para te ajudar, te orientar, você fica perdido. É um cego em tiroteio. Você não sabe o que tu vai fazer, cara.
Porque, de certa forma, assim, é muita informação, muita coisa, muita especialidade. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu tive esse cara, né, na minha época lá, foi o Rogério Pena, que inclusive ele que me levou para a cirurgia do ombro, que eu não ia para a cirurgia do ombro, eu ia para a cirurgia do joelho. E aí, cara, ele me abraçou também na residência pra caramba. Tamo junto, Rogério! E aí, eu tô com ele até hoje. A gente é uma equipe cirúrgica hoje, né? A gente faz parte do ombro. Aí eu fiz a especialização da cirurgia do ombro. Isso depois da prova das Depois da prova, para ser da prova das botes, era um requisito para poder fazer algum fellow, né? O fellow que é quando você acompanha um serviço da especialidade durante um ano. E era um pré-requisito eu ter as botes. Entendeu? Legal. E aí, até na cirurgia do joelho, que eu cheguei a tentar entrar lá também, meu irmão, só entra se tiver as botes. Então era assim, as botes não te tornam um melhor ou pior profissional, mas ele te abre portas para você ter mais informação, entendeu? E aí, passei nas botes, fiz o meu fellow de cirurgia de ombro no hospital aqui do Rio de Janeiro. Conheci pessoas maravilhosas, assim, galera também muito boa, bem conceituada. E aí eu comecei a operava direto, trabalhando direto. E aí, cara, eu comecei a ter muito problema, parte cirúrgica, não de resultado no meu paciente. Problema com o plano de saúde. Eita ferro. Teve muito problema com o plano de saúde, tem até hoje, né? E isso não chega ao paciente, o paciente não faz nem ideia como é que é. Você pode falar pra gente? Sim, claro, eu vou falar. Eu tô aqui pra falar mesmo. Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa, Maurício. Puccini, Rogério Pena, você tem uma gratidão muito grande por eles, né? Pelos dois. Você pagou algum curso pra fazer com eles, pra eles te formar, pro Rogério Pena? Quer dizer, você falou que ia na casa do Puccini, ele ficava te ensinando as matérias, e não é pouca coisa, são 120 temas das bots, né? Nossa, não, na verdade, enfim, mas você pagou algum curso pro Puccini, pagou algum curso pro Rogério? Paguei nada, filho. Paguei nada, nem o café, cara. Exatamente, né? Então, Ed, tem uma coisa, o que ele falou é interessante. Cara, o staff, ele tem um amor tão grande pela profissão e é um prazer tão grande do médico ser um tutor na vida de um residente, e estar ali e participar daquela formação, do estudo para a prova de título, ensinar o residente a operar, que a gente faz por prazer, né? A gente... É que, na verdade, assim, Sandro, o que acontece? Eu falo que, assim, é até injusto. Eu tô falando do Puccini, que ele que me fez passar na prova, tá? E quem me levou pra cirurgia do ombro foi o Rogério. São duas verdades que não tem como. Mas, assim, eu também não posso só falar que foi os dois, né? Assim, até sem gratidão. Assim, eu tenho o Ubner, que foi meu chefe, foi o diretor, meu chefe na ortopedia. O cara me ajudou muito lá também, entendeu? Ele já sabia que eu era casado, eu tinha algumas dificuldades, eu já dava plantão na ortopedia. Às vezes eu passava a madrugada inteira operando. Eu operava 6, 7 cirurgias na madrugada. Saía 5 horas da manhã sem dormir. Eu tinha que estar 6 horas na residência, às vezes eu me atrasava. Ele me ajudou muito. Pô, o Rincon também é um cara sensacional, top no quadril. Ele até manda meus pacientes para ele. Também me ajudou muito na parte do quadril. Ele me ajudava lá nas próteses e tudo. Enfim, eu não posso... Tô até deixando de citar alguns nomes, sendo injusto, né? Por exemplo, no Albert eu tive outro, o Marco Crocani, que hoje é um baita cirurgião das Forças Aéreas. Chiquinho, Maurício, amigo. Michel Simoni. Quem é Michel Simoni? Fala aí pra gente. Especialista em cirurgião de ombro. E o que você tem pra falar do professor doutor Michel Simoni? Eu não tive muito contato com ele, né? Assim, ele é uma referência no ombro. Um cara, assim, de certa forma, conceituado, né? Mas assim, não é meu amigo pessoal. Já participei de 2 cirurgias, tive oportunidade, o cara opera muito, né? Essa é a verdade. Né? A minha equipe toda que me fez a cirurgia toda trabalha com ele diretamente. E assim, conversa com eles, um amigo meu auxilia ele na cirurgia, realmente o cara opera demais, entendeu? Mas assim, eu não tive... Nunca sentei pra conversar com ele explicar o que foi da cirurgia de ombro, entendeu? Mas você já assistiu umas aulinhas dele nas botes naquela... Já. Já vi a cirurgia dele. Né? Assim, é muito simples ele fazendo. Eu também não conheço pessoalmente, já tive pouco contato com ele. Talvez o Erdi... que era do Fluminense? Eu conheço de nome. Ele é cirurgião de ombro. É uma referência no ombro. Hoje eu acho que ele nem tá mais morando no Brasil. Eu acho que tá na Suíça, mas fica aqui, eu não sei. Assim, provavelmente tem uns amigos meus que são do ombro,
De repente, até depois me falam como é que tá. Mas eu acho que vem aqui, opera alguns casos e tal. Isso. É um monstro, né? Assim, mas ele tem, tem algumas diferenças, né? Tem algumas diferenças. E é gente boa, cara. Assim, todo mundo fala é engraçado. Ele, sabe assim, tem um episódio só com ele, que eu vivenciei, que eu achei engraçado e realmente eu sou muito assim, né? Assim, quando eu saio com blusa da Hering. Da Hering? Da Hering. Eu saio com blusa básica, simples. Quando eu tô trabalhando, eu tô todo arrumado. O médico tem muito esse perfil. Né? Não é isso? Eu vou no shopping... A arrumação do Maurício, assim, ela é tu me falou isso uma vez. Não, o pior... Se você autorizar, eu mostro as fotos aqui. Né? Não, o pior não vai ser isso. O pior é que eu tô aqui. Pode ter certeza que agora no grupo dos 400, o pessoal já tirou foto minha e já marcou algum detalhe. Estilo. 6 dias. Eu já tô... Eu nem ligo pra isso, mas de certa forma, assim, e aí eu fui num congresso não, num curso, cara. É um curso-congresso, né, no Flamengo, onde ele ia falar um tema. Simone, e eu tava no R4, aí, pô, Maurício, vai lá e tal, não sei o que, tem que ir, é obrigação e tal. Eu fui lá. Cara, todo mundo arrumado, assim, de terno e tal, não sei o que. Cara, daqui a pouco chega ele, irmão, capacete, tudo, irmão, no meio da galera. Eu nunca mais esqueci. Engraçado. Tu acha que ele fez o quê? Ele tirou a camisa no meio da plateia e botou uma camisa diferente de motoqueiro, botou uma outra, camisa básica, e foi lá e começou a dar aula, cara. Trocou assim, eu falei, cara duro. Mas ele vai de boa. Ele falou uma vez, na plateia, ele falaram assim, não sei o que, ele falou assim, mas isso não faz a diferença da minha sabedoria, do que eu vou passar ou não, entendeu? Eu posso estar descalço, posso estar de terno. E assim, tem muitas pessoas que, assim, todo mundo, no mundo, vai ter gente que gosta e vai ter gente que não gosta. O nome disso chama-se empatia. Eu tenho empatia com o Sandro, de repente, você tem empatia com o Sandro, mas de repente o outro cara não tem empatia com o Sandro. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Perfeito. Não é todo mundo que vai gostar do Maurício Menezes, nem é todo mundo que vai gostar da consulta do Maurício Menezes. Eu já tive críticas, já tive pessoas que não gostaram da minha consulta, e já teve pessoas que você bota na balança. Bom, quantas pessoas eu atendo? 100%. Quantas gosto? 70%. 30% não gosto. Beleza. Você maltratou esses 30%? Não, ele só não gostou do tempo, da sua informação, da sua forma de cobrança, alguma coisa ali, a sua, entendeu? É estatística, exatamente. Né? Tá ali no peso 30%, da balança. 70% tá legal de estão gostando de você? Tá, pra mim tá, então tá ótimo. Eu não vou agradar gregos e troianos. Mas engraçado, Erdi, que particularmente em cima disso que o Maurício falou, eu não sei se você concorda ou se você concorda também. As maiores referências, eu citei o Simoni aqui, porque não tem como você falar de cirurgia do ombro e não mencionar o professor Simoni, que é uma referência como outras, tá? Mas assim, eu peguei ele como exemplo, até porque ele está diretamente ligado ao futebol, que é uma área de atuação nossa e tal. O Maurício já trabalhou com futebol também. Diz ele que já jogou bola. Eu jogo bola, sou o número 10 do meu time. Até hoje eu tenho minhas dúvidas. Ele posta umas fotos lá que eu acho. Olha o grupo aí, olha o grupo aí. Vai ter o número 10. O fotógrafo que tira as fotos lá realmente é um excelente profissional, cara. Se você for fazer um evento, uma festa, pode contratar ele. Qualquer coisa. Ele transformou ele num craque de futebol, entendeu? Só com as fotos. Mas assim, ao vivo eu nunca vi. Sabe o que eu faço, cara? É porque assim, eu sou médico, né? Eu tenho um grupo, eu jogo em 3 times, né? Assim, um é oficial todo federado sábado. Ainda. Não, times federados. Já fui. Mas, assim, hoje sábado eu tenho minha galera do Toque Lento, lá o nome, Toque Lento. Só tem nego ruim, filho. Eles jogavam lá no Não, jogo que é tudo ruim, cara. É tudo ruim. E o pessoal acha que é craque. Tô falando que alguns devem estar me vendo. Mas não tem um bom lá, filho. Eu sou o melhor, sou 10, faixa. Tô brincando. É porque, na verdade, a ideia do 10 lá, que até tem um amigo meu que fala Zezo 10, que é meu apelido e tal, não sei o quê. Por quê? Porque, na verdade, assim... Eu ajudo muita gente lá, a galera, eu ajudo toda. E eu comecei a chegar e brigar pela camisa 10. Falei, meu irmão, eu vou ser o 10. Não, aí o cara pegava e falou, não, me dá essa camisa aqui, filho. Coisa de frustrado, né? E aí, não, e eu começava a brincar. Eu falei, meu irmão, olha só, se tu me der, tu vai quebrar essa perna aí, isola, e eu não vou te ajudar. Aí eu, não, então toma 10 aqui. Não, e aí eu tô brincando com a galera, gente boa pra caramba. Eu incentivo, cara, porque assim, muitos pacientes que eu operei, foi através desse toque lento aí, cara. Então, assim, eu tenho conta pra pagar, entendeu? Não, eu tenho filho pra criar. Aí, é engraçado porque quando a gente tá jogando, eu fico brincando lá, eu falo assim, meu irmão, quem tá com o plano em dia aí, qual é a característica do plano? Não, meu Sul-América tá em dia e tal, já ó, pega esse nome aí, ó, no tornozelo. Você, joelho, já operei, a gente operou o estado que eu comecei no dia do joelho.
A gente já operou com uns 3, 4 lá do Toque Lento. Com certeza. Eu acho que um dos consultórios do Maurício é o Toque Lento, entendeu? É um grande consultório, grande atuação galera é do ruim, Maurício. né? Porque ele tá trabalhando, ele tá ali, ele não tá se divertindo, ele tá trabalhando. Ali é o marketing, né? É o marketing. O nego é ruim, tudo velho, gordo, obeso, ninguém corre, cachaça. Rapaz, o futebol lá é muito engraçado, cara, aquele grupo lá. Porque é assim, o futebol é de 7 às 9. O pessoal sai de lá meia-noite, cara. É o pós, né? O pós. De 9 à meia-noite o pessoal tá na cachaça. É o pós. Maurício, só tem o colato lá, tá? deixa eu te perguntar aqui. A gente citou o Dr. Simoni, né? Que é uma grande referência. Até se estiver assistindo. Vamos chamar ele aqui. Vamos chamar. Fazer o convite até aí no Instagram. o Dr. Michel Simoni, que é uma referência na cirurgia do ombro. Né, e a gente citou ele. E aí, particularmente, que é uma vivência minha de vida, que as maiores referências, né? Os maiores... São as pessoas mais tranquilas, mais simples, né, na convivência do dia a dia. E aí, Maurício, eu queria que você me falasse uma questão da cirurgia do ombro. Para você, qual foi o divisor de águas de uma técnica cirúrgica do ombro? Uma técnica, enfim, uma cirurgia que era aberta e depois ficou de uma outra maneira, um material específico. Qual é o marco histórico da cirurgia do ombro? Artroscopia é para todas as lesões articulares, né? Porque antes, o que acontecia? Ombro, quadril, joelho, tornozelo e punho, eu acho que estão mais recente. A cirurgia era toda aberta, né, cara? Fazia a cirurgia de ligamento, era um lanho na anterior do joelho, gigante. Cirurgia do ombro, porque é tudo aberto, entendeu? E hoje é tudo artroscópio, 2 furinhos, 3 furinhos ali, vai lá e faz. E, por exemplo, na cirurgia do ombro até, é uma técnica que está sendo nova, está sendo difundida, que é a cirurgia do Latarjet, que o pessoal faz aberto. Hoje em dia, o pessoal já está fazendo artroscópio, entendeu? Perguntar se eu faço, não sei nem fazer, filho. Também nem quero aprender. Eu já estou para outra medicina. Mas, assim, tem muita gente fazendo já agora tudo artroscópio, entendeu? É tudo cirurgia minimamente invasiva. E o robô vai substituir, Maurício? A robótica? Como é que você vê a robótica dentro da ortopedia? Não sei, Sandro. Então, essa é a minha dúvida. Isso acontece por causa dos equipamentos ou por causa da técnica do protocolo, essa evolução? Não, é equipamento. Porque, de certa forma, assim, a técnica ela é evoluída de acordo com o equipamento que você tem. A técnica da cirurgia aberta, assim, abriu lá o ombro para fazer um manguito. Existe a técnica de material, existe um passador, existe uma sutura, um fio diferente. Isso vai mudando um pouco da técnica, né? Com o material você muda a técnica. Mas assim, quando você entra com a artroscopia, você vai difundindo a técnica na artroscopia. Bom, eu vou fazer o manguito hoje, artroscópio. Aí diversas técnicas, né? Qual uma fileira, 2 fileiras, qual fio que eu vou usar, qual a âncora, metálica, bioabsorvível, pique. Muda, entendeu? Muda muito. Eu vou fazer o quê? Anterior, posterior. Entendi. Entendeu? Isso vai mudando a técnica dentro do material. Mas o divisor na cirurgia do ombro ali, cirurgia em geral, é a cirurgia minimamente invasiva, a artroscopia. E o pós, ele é melhor. Influencia diretamente no resultado, né? Não no resultado final. Porque tem alguns artigos já, tipo assim, na cirurgia do ombro, quando tu faz a cirurgia aberta e faz a artroscopia, no final do tempo da recuperação, isso. de certa forma tem um resultado até semelhante, entendeu? O negócio é o pós-imediato. Porque no artroscopia você faz um furinho aqui, ou 2, depende, 3. Mas o pós é o paciente sai sem dor, sensacional, entendeu? Quando você faz a cirurgia aberta, você corta a pele, você corta a derme, o subcutâneo, você corta o músculo, faz o furo no osso. É muito mais agressivo. Entendeu? É mais rápido? É. Mas é mais agressivo. Interessante. Entendeu? Que ele falou essa evolução histórica aí da artroscopia. Essa pergunta eu fiz para ele, justamente eu já meio que sabia a resposta. A artroscopia foi um marco histórico nas cirurgias articulares, né? Antigamente você operava um joelho, operava um ombro, você abria, dissecava as estruturas. Eu lembro, eu via na faculdade aqueles vídeos antigos. Não, esquece. Isso aí. Aí você tem na ortopedia, pelo menos na cirurgia do joelho, um marco histórico e um médico que participou diretamente desse marco histórico, que foi o Dr. Lídio Toledo, aqui no Rio de Janeiro. Trabalhei com ele. Foi um dos primeiros, Mas né? isso no joelho, ombro, tanto faz? No joelho, no ombro eu não sei, mas no joelho foi o Dr. Lídio Toledo, falecido Dr. Lídio Toledo, Dr. Moisés Cohen, Dr. Runco, e aí começou ali no meio da década de 80, para a transição da... Eles foram os que começaram com a cirurgia artroscópica e hoje em dia é uma cirurgia consagrada, justamente por isso que ele falou, são 2 furinhos, o pós-operatório é muito melhor, enfim. E o tempo de cirurgia encurtou muito. Eu, particularmente, acho que o robô vai ser uma realidade.
em alguns anos. O robô. A robótica, cirurgia robótica. Eu vejo daqui a 30 anos... Eu não sei como que ela vai se encaixar na ortopedia. Eu fiz uma cirurgia no Vitória há pouco tempo que tinha um robô ali, né? É um maquinário do robô. Eu até fiquei vendo como é que é. Cara, eu não sei como é que... Porque na ortopedia, de certa forma, assim, você vai com a técnica. Vou te dar um exemplo. Tipo assim, eu vou fazer um manguito, já sei como é que é a lesão, vou fazer isso, isso e isso. Beleza? Chega na hora, tudo muda. Muda tudo. E como é que com robô, entendeu? Que eu vou programar ali, a fazer aquilo aqui. Inteligência artificial. Eu não sei. Por exemplo, tem se falado muito sobre até a inteligência artificial dentro da tomada de decisão do médico. Tem alguma coisa nesse sentido aí rolando? Não sei, cara. Eu não tenho muita experiência, nunca fiz uma cirurgia robótica, não sei nem como é que é o sistema que eles fazem, entendeu? Mas eu, assim, se me perguntar, a cirurgia robótica para ortopedia é um futuro? É, de certa forma, para cirurgia minimamente invasiva, para fratura. Imagina se operar um platô, pilão, fazer com robô. Meu irmão. Eu tive uma... Eu não sei, realmente eu não sei, Sim. Eu tive uma experiência pontual em 2 situações na cirurgia do joelho, na prótese, né? Que você começou ali com uma cirurgia não robótica, né? Era aquela no computador, navegada, né? Isso aí, tava me fugindo o nome. Que eu fiz e falei... Cara, esse navegador não substitui aquela olhadinha que você dá. Explica isso pra mim, assim, tô totalmente leigo nisso aí. Explica porque aqui, entendendo de fora, assim, o médico, ortopedista, ele se especializa em um segmento, em uma articulação. Doutor Sandro, joelho, doutor Maurício. É o famoso R4. É a subespecialidade. A gente faz a prova da SBOT justamente para se tornar... De acordo com Não, a gente fez a prova de SBOT e passou. Beleza, agora tu quer fazer o quê? Eu fui pro ombro. Eu vou fazer mais um ano só de cirurgia do ombro. Mas aí entra o tempo de voo, o tempo de cirurgia, como é que funciona isso? Porque, por exemplo, a parte de ombro você não estuda e aí você entra em contato com o colega. Exatamente. Esse eu acho que foi um dos divisores de água da especialidade médica. As subespecializações na carreira médica, elas no Brasil... Teoricamente, elas não são muito antigas. Elas começaram a ganhar força nos últimos anos. E aí, na nossa área, ortopedia, as subespecialidades são cirurgia da coluna vertebral, ombro e cotovelo. Ou seja, você tem um cirurgião de coluna, que é uma subespecialidade. Você pode fazer uma outra subespecialidade, que é a que o Maurício fez, ombro e cotovelo. Cotovelo também. Porque na verdade, assim, quando você faz a especialidade é cirurgia do ombro e cotovelo. Mas hoje, já tá... sub da sub, porque assim, hoje o pessoal tá fazendo a cirurgia do ombro e cotovelo, mas o cara só faz ombro, aí hoje o cara já tá treinando só pra cotovelo. Você acha que vai chegar na sub do cotovelo? Interessante, ou seja, mais uma transição que eu concordo, particularmente eu concordo muito. E aí você pode fazer a subespecialização punho e mão, subespecialidade quadril, joelho, pé e tornozelo. Isso aí. O Maurício fez a especialização de ombro e cotovelo, eu fiz joelho. Por que eu acho isso o divisor de águas e muito importante? A partir do momento que você se subespecializa em uma área específica da especialidade, no caso, ortopedia, Maurício, cirurgia do ombro, e começa a fazer só aquilo, o que acontece? A sua capacidade diagnóstica aumenta. É aquele famoso, né, Maurício? Você bate o olho e já sabe o que está acontecendo. Exato. A sua habilidade técnica para execução do ato cirúrgico aumenta. Esse é o tempo de voo. Sim. Tempo de voo. E a sua habilidade em encurtar o tempo da cirurgia aumenta consideravelmente. Então a subespecialidade é de suma importância, é um marco histórico, e foi o que você falou, a gente está brincando aqui, robô, não robô, navegada ou não, e eu citei o Dr. Lídio Toledo assim, intencionalmente, né? Gosta muito o falecido Dr. Lídio Toledo, tive o prazer de trabalhar com ele no Vasco da Gama, virei amigo do filho dele, Luiz Toledo, que é o caçula, gente boa, gente da melhor qualidade, gente boa, né? Muito gente boa. E eu lembro, garoto, né, no Vasco, fisioterapeuta, e o doutor Lídio vinha, né? Já era uma outra geração da medicina. Eu entrei no Vasco em 2005, já era uma outra geração da medicina, né? Ou seja, veio cirurgia aberta e artroscopia, final da década de 90, final da década de 80,
início da década de 90, eu já tô falando de 2005. O doutor Lídio já tava já botando o pé no freio, ia lá só pra dar o parecer dele. Sim, agora, esse olhar técnico, isso acontece muito nisso tudo que o Maurício falou, da formação, residência, staff. Esse olhar técnico não vai ter robô, não vai ter inteligência artificial, não vai ter navegação, nada que substitui aquele famoso staff chega, né? Você tá operando, sim. Aí chega o staff aqui atrás, tá fora de campo, olha por cima. Meu filho, não faz isso porque não vai dar certo. Aí tu fica assim, cara... O staff seria quem? O staff aqui atrás. O staff é o tutor. Então quando você fala tutor, é o médico responsável mais experiência. Mais experiente. Entendi. Seria, no caso dele, o Rogério Pena. Quando era residente. O Puccini. Entendeu? Chegar e falar, não faz isso, vai dar errado. Doutor Maxi Ramos, professor Dr. Maxi Ramos. Como eu sofri com ele, mas hoje em dia o professor Max é meu amigo, eu tenho uma admiração muito grande dele. É aquele que passa ali até a segurança. É aquele que passa a segurança. Ou seja, é uma carreira que a gente vai cultivar, né? Ao longo dos anos, você sempre vai ter que ter um tutor. Até hoje, quem é meu tutor? O professor Dr. Maxi Ramos. Ou seja, se acontecer qualquer problema, algum intercurso, a gente tá sujeito a isso. Até porque a gente não é robô, não é matemática. Essa profissão não é matemática, não é uma ciência exata. A quem eu vou recorrer? Professor Dr. Maxi Ramos, que tem mais experiência, que já viu aquilo, de repente, que eu não vi. E isso é muito importante nessa formação médica. Maurício, medicina regenerativa, o que você me fala disso aí, que é uma novidade, as pessoas têm falado e tudo, e tá começando. Como é que você enxerga a medicina regenerativa? Futuro. Futuro da medicina. A medicina regenerativa, eu estudo muito isso hoje. O que é a medicina regenerativa, então, Maurício? Porque até eu tô sendo sincero com você, nem eu tenho muito conhecimento de como é que é essa nova medicina, medicina regenerativa. São células individualizadas que são capazes de se adaptar. Embrionária? Tem também. Isso, e aí, o que por exemplo, existem várias técnicas da medicina regenerativa, entendeu? Isso que eu falo assim, porque eu tô mudando de medicina, é o que eu tô mais estudando. Eu faço a especialização em São Paulo, da medicina regenerativa. É porque, assim, a medicina regenerativa ela é muito grande, né? Ela é muito, 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 muito grande. Então, hoje a gente fala assim, pô, Maurício, o rapaz ali, ele está fazendo medicina regenerativa. O que ele está fazendo? Um ácido hialurônico. Cara, calma, o ácido hialurônico não é nem de perto a medicina regenerativa que a gente está hoje estudando, entendeu? Ela faz parte? Faz. Mas ela ajuda hoje, eu falo que é o futuro, por quê? Porque quem é o paciente que hoje tem uma lesão? Veja bem, a medicina regenerativa, o paciente que é cirúrgico, ele é cirúrgico, ponto. Entendeu? Ele não vai te deixar de ser cirúrgico porque eu vou fazer uma... Agora, eu pego um paciente que, às vezes, ele não tem uma condição de operar, condição clínica de operar, você vai deixar aquele paciente com dor, entendeu? Você vai deixar ele com a articulação cada vez destruindo mais. Você tem o time também da medicina regenerativa. Como você tem o time da cirurgia ortopédica normal, a medicina regenerativa também tem um time. Entendeu? Então, hoje a gente tem os aspirados de medula, tem o ácido hialurônico, tem a proloterapia, que é a glicose, que a gente faz, tudo para esfriar a articulação, tirar a sinovite, melhorar a regeneração, estimular o tecido ao crescimento, entendeu? Células mesenquimais, isso aí tudo é o futuro para mim, entendeu? Se você chega hoje para mim, eu falo assim, pô, eu tô com, por exemplo, eu sou operado, eu tirei um pedaço do menisco aqui e hoje eu não sinto dor, mas assim, eu tô em 42, jogo bola. Você chegar para assim, pô, Maurício, você tem uma lesão degenerativa que daqui a 15 anos você vai ter que operar. Tá, existe alguma coisa que eu possa estimular essa articulação, esse tecido, a de repente ele começar a estimular de forma, porque ele está degradando. Eu consigo frear essa degradação ou consigo fazer com que de repente melhore essa degradação? Sim, existe. Tem o ácido hialurônico, tem o aspirado, tem o BMA, tem o BMEC, tem as células mesenquimais, as células de gordura, entendeu? Que você faz, tipo, por exemplo, BMA, vou lá na cristilica, uma técnica, aspiro o sangue vivo. Cara, esse é o futuro, cara. Aí eu manipulo, eu faço o BMEC, faço um preparo dele. Isso já está acontecendo. Já. Maurício, é o futuro... Isso já acontece, já fiz várias, entendeu? Eu faço aqui, assim, a gente ainda não tem uma estrutura, ainda, porque assim, é uma coisa que não é nova, mas agora que está vindo à tona, certo? Verdade. Agora que está vindo nova, que eu digo assim, isso tem mais de 10 anos, tá? Tem gente que já fala, já faço isso, mas não tinha um embasamento teórico, não tinha uma adequação de órgãos, entendeu? De órgão, eu digo órgão público, governamental. E aí, de certa forma, faz off-label, ok? Faz e dava certo, entendeu? Hoje, assim, é tudo estudado.
É tudo pautado em artigos. Tem quilhões de artigos. Tu entra no PubMed, entra num desses aí, Google Acadêmico, alguma coisa, tu bota lá, BMA, 500 artigos, 500 mil artigos, é muita coisa. O estudo é muito grande. Então tem gente que hoje só estuda isso. Entendeu? E eu acredito tanto nisso, como eu falei, como eu tô desanimando um pouco da cirurgia em si, estudando muito a medicina regenerativa. Mas assim, nem tudo é medicina regenerativa. Maurício, perfeito. Okay? Inegavelmente, a medicina regenerativa é o futuro, como o Erdi falou. A medicina regenerativa, ela vai substituir a grande especialidade consagrada, ou seja, você vai ter médico ortopedista, médico cardiologista e médico regenerativo, você acha que vai chegar nesse nível? Ou a medicina regenerativa é uma ferramenta da especialidade consagrada? Ou seja, eu sou ortopedista, cirurgião de ombro e sou especializado e tenho a minha especialização em medicina regenerativa. Ou a medicina vai caminhar, não, eu sou médico regenerativo e ponto. Vai ter? Vai ter um médico regenerativo. Você vai ser um médico regenerativo. Eu vou ser um deles. Era essa a minha dúvida, entendeu? Se a medicina regenerativa vai chegar a ser como uma grande especialidade médica consagrada. Como são as que você conhece? Ortopedia, cardiologia, pediatria... Existe um viés aí que é assim... As pessoas acham que eu me transformando no médico da dor, no médico regenerativo, uma outra especialidade, que tudo eu vou indicar regenerativo. Não é verdade. Ok? Vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns pacientes, né, que eles sabem que eu estou falando a verdade. Erdi chega para mim e fala assim, Maurício, eu estou com uma dor no ombro, o ombro não passa, tem 40 anos, tem uma osteoartrose enorme no ombro. Ou 60 anos com uma osteoartrose enorme no ombro. Que seja, uma artrose de joelho gigante, paciente de 70 anos. O paciente chega para mim e fala assim, eu não quero operar. Eu falei, ó, o tratamento é absolutamente cirúrgico. Eu falei assim, eu não quero operar. Existe outra opção? Então vamos conversar. Mais uma ferramenta sendo a medicina regenerativa. Ou então o paciente chega para mim e fala assim, Maurício, você faz a medicina regenerativa nessa lesão? Não. Maurício, a medicina regenerativa... É cirúrgico. Ela tem uma aplicabilidade, pelo que eu estou entendendo, eu não tenho conhecimento de medicina regenerativa, tá? Eu consulto meus colegas, você, sim. O mercante e tal. Isso. A medicina regenerativa, ela tem uma aplicabilidade, pelo que eu estou entendendo, muito no paciente um pouco mais idoso, né? Confere? Não necessariamente. Mas é um pouco mais no idoso. Teus pais já foram seu paciente? Começou por causa disso? Não, eu tenho uma curiosidade. Olha só, o meu pai... É uma curiosidade. O meu pai deve estar me assistindo. Um abraço pra ele, ó. Rapaz, da melhor qualidade. Ele tá correndo porque de mim. Tem aquele ditado, santo de casa não faz milagre, não, né? Mas ele tá correndo de mim. Eu tô tentando pegar ele de qualquer forma. Minha mãe já quase pegou ele pelo braço, levou dentro do meu consultório. Ele tem uma lesão no joelho. E não vai. E não vai, cara. Não vai. Ele não vai. Ele vai no Sandro, mas não vai no Maurício. Na verdade, ele tem um varo ali que já tá fazendo uma degeneração articular. Entendi. E ele tá ficando mais idoso e tal. E aí, ele não vai. Eu falo, pai, você não vai gastar R$1, não vou te cobrar nada, não. Eu vou fazer, a medicação tá lá, não dói fazer. Não vou, não vai, cara. Ele perguntou isso. Engraçado, ele deve estar até me ouvindo. Eu falei, cara... Mandar um abraço pra ele, gente da melhor qualidade. Ele vai no Sandro, mas não vai porque o santo de casa não faz milagre. Eu faço isso na minha casa. Eu falo uma coisa para os meus familiares e assim, não fazem. Mas assim, por isso que eu já selecionei o médico da minha família, é o Dr. Alexandre Montenegro, que é o Dr. Alexandre Montenegro, que trabalha com a gente no Vasco. Não, sabe o que é pior? É que assim, eu já fiz em vários amigos dele. E ele não faz com você. E todos os amigos falam, Álvaro, eu tô muito melhor, tô 100%, tô sem dor, você quer... Não confia no filho. Não, é porque ele, na verdade, não é confiar não, é porque ele não gosta de agulha, ele não gosta de... Entendeu? Eu falo que você não vai sentir dor, eu vou fazer uma agulhinha desse tamanho, vou fazer anestesia e tudo. E ele não gosta, mas se for no meu consultório, eu vou convencer, ele vai fazer. Mas vem com algum sintoma, por exemplo, eu lembro que o meu joelho, jogando basquete, eu tive um rompimento parcial, na época até o Sandro me avaliou, e meu ligamento cruzado ali ficou um pouquinho... né, é frágil. Eu posso fazer algum tipo de tratamento? Poder você pode. Mas o ligamento não vai voltar ao normal. Não, então, vamos lá. Vamos ser claros nisso aí, porque se for amanhã a gente tá indo... Não, foi bom você ter falado isso. Eu já me mandaram alguns artigos. E assim, eu já vi. Meu irmão, esquece isso, é biomecânico. Cara... É biomecânico, isso é absurdo. Você fala assim, mas eu fiz um estudo. Irmão, se eu me apresentar 10 mil estudos que você regenerou o ligamento cruzado anterior, eu vou começar a acreditar nisso. E vou dar uma estudada. Agora, meu amigo, lesão de ligamento cruzado anterior é mecânico.
Você fez uma lesão mecânica. Você mudou a mecânica. Você não tem como... Não é prótons e elétrons que eles vão se aproximando e vai chegar. Não vai, cara. Não é igual o osso. O osso faz isso. Alongamento ósseo, tu tira lá 10 centímetros de osso e o osso, ele vai se aproximando e acaba consolidando. O ligamento não vai fazer isso. Já teve algum caso na sua família, Maurício? Tu De tem quê? irmãos? São quantos irmãos você tem? 2 irmãos. 2, máximo. Algum irmão teu é metido a jogar bola também? Não, alguma não, coisa? Não. esquece. Já rompeu o ligamento cruzado? Não. Teve alguma fratura? Não. Não, mas eu já tratei os 2 irmãos. O Marcelo, que eu mais já fiz até infiltração regenerativa nele já. Mas ele faz numa boa, reclama. Mas tu tem os sobrinho, alguma coisa? Tem. Meu afilhado faz medicina. Que bacana. Ele faz lá em Juiz de Fora. Pô, E que legal. minha afilhada é biomédica que vai trabalhar comigo, Mariana. Quantos anos tem o teu afilhado? Ele tá com 24, João Pedro. Ih, já tem tá, 20, então 24, não, vai 20. E agora me pegou, 22, 23, 24. E Mariana tem 27 ou 28. Pô, já são grandes, né? Interessante. Mariana foi biomédica, o João tá fazendo medicina. Tá. Aí tem outros que são mais novos que ainda não chegaram nessa fase, entendeu? E são todos primos do seu filho, do João Guilherme. Sim. Então a família é grande, né? São, Muitos primos, São casa 7. cheia, legal. no caso são 7. Bacana. Maurício, o que você trouxe da medicina para dentro da sua casa? O Maurício, a gente viu que tem o Maurício, Doutor Maurício, Maurício Zezo da freguesia e tem o Maurício pai médico. Conta um pouquinho disso, Maurício, porque recentemente a gente tem percebido de um tempo para cá a sua sensibilização da medicina para dentro da sua casa. E a gente conversou antes de começar o programa, você se sente muito à vontade em passar isso para as pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sensibilidade que você teve da medicina para dentro da sua casa, Maurício. Você quer que eu fale do meu filho? Isso. Né? Do João Guilherme. Bom, eu tenho um filho autista, né? Ele foi diagnosticado quando ele tinha 2 anos para 3 anos, alguma coisa. Diagnosticado oficialmente com uma neuropediatra. E aí, de certa forma, ele nasceu na época da pandemia e tudo, e aí a gente foi convivendo muito enclausurado lá em casa, né? Eu, a Regina, a Simone, que cuida dele desde que ele nasceu. E aí veio a pandemia, e aí teve um atraso de linguagem, a gente achando que pudesse ser um TDL ou mesmo um atraso e tudo. Só que a gente estava na época da pandemia e, de certa forma, a gente não conseguia fazer muita coisa, não tinha nada. Queria botar ele no colégio, não podia, marcar alguma consulta, não tinha nada, entendeu? E a gente trabalhando direto, época de pandemia, minha esposa era da clínica, então trabalhando pra caramba, e eu, ortopedia, também tinha que estar no hospital e tal. E aí até que abriu tudo, ele voltou pra escola, e aí com esse atraso a gente colocou na fono, né? Aí ele começou a fazer fono, aí de certa forma a gente marcou uma consulta em 2021, maio de 2021, se eu não me engano. E aí levei ele na consulta e aí, de certa forma, a gente não fechou o diagnóstico de autismo, porque tem determinados suportes. A gente não fala grau, a gente fala suporte, depois eu até explico por quê. Meu filho tem suporte moderado, né? Ele fala que é de leve a moderado, mas no laudo, no relatório, ele está como moderado. E aí, de certa forma, até indaguei na época médica, eu queria o diagnóstico na hora, e aí ela me explicou lá de forma abrangente por que a gente... certos pacientes, a gente não fecha o diagnóstico na primeira consulta, enfim, mas eu já tomei aquele susto aqui naquela hora, e aí, tal, mas assim, nunca tivemos nenhum problema nisso, só que até meus amigos que são muito próximos me falavam que eu não falava sobre isso, mas, assim, já fiz outras palestras, todos me perguntam isso, o que aconteceu, né, e eu falo, não aconteceu nada, gente, simplesmente agora eu tô falando. Mas teve um start, né? Eu virei a chave num determinado dia, num determinado momento, para eu começar a desencanar de começar a falar sobre autismo. O que aconteceu para você virar a chave? Então, na verdade, eu estava em casa deitado, né? Eu fico muito no meu quarto. E aí eu estava vendo televisão e aí eu estava... Era de manhã, não lembro. Não sei se eu estava vendo televisão no WhatsApp. E aí o Marcos Mion, estava no programa da Ana Maria Braga. O Marcos Mion tem um filho com suporte elevado, que é autista. E aí, cara, fala dele, depois a galera que puder ver, não é porque é autismo que eu tô defendendo essa causa, não é isso, não. As falas dele foram muito bem colocadas e foi muito emocionante as falas dele pra Ana Maria Braga. Todo mundo chorou, no programa tu via todo mundo chorando, entendeu? Não é porque ele tava falando do filho dele, o trejeito dele falar, eu acho,
Foi muito maneiro. E aí, naquela hora, eu comecei a pensar. Falei, meu irmão, se esse cara tá falando, também vou falar, meu irmão. Não que eu quero ser o Marcos Mion, que eu nunca vou ser. Mas eu tô falando assim, um cara que tem tudo na vida, tá falando. Entendeu? O cara não precisava falar. Assim, o filho dele, eu falo tanto assim, porque assim, o filho dele tem tudo que você possa imaginar de bom e de melhor. Entendeu? Tudo, tudo. Ele tem uma saúde financeira, assim, que ele não faz conta pra cuidar do filho dele. Entendeu? O cara tem todo o suporte. Mas ele fala por causa da causa, por causa do filho dele. Inclusive, uma das leis é o nome do filho dele. E aí eu, cara, me veio e falei assim, cara, por que que eu não estou falando? Eu sou da área da saúde, eu sou médico. Você acha que falar sobre esse assunto, você como médico, você atende muitos pacientes, você tem contato com muitas pessoas, tanto no serviço privado quanto no serviço público. Você acredita que falar desse assunto com as pessoas, de uma certa maneira, possa estar ajudando essas pessoas, as pessoas que têm isso dentro da sua casa? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Cara, eu tenho hoje muito paciente que venha para mim, para consulta ortopédica e sai com uma informação autística. Entendeu? Na verdade, eu não falo só autismo, eu falo do paciente atípico. Né? Até estava conversando com a minha esposa, ela falou, Maurício, explica o que é atípico, porque muita gente não sabe. Responsabilidade do pai atípico. A gente vai falar isso agora, porque assim, o que é atipia? Do paciente que tem alguma alteração cognitiva, emocional, física, hoje a gente não fala que esse paciente é um deficiente, não. Hoje a gente fala que esse paciente é atípico. Não, típico. Ele não é típico, ele é atípico, entendeu? Então, meu filho é atípico. Qual é a atipia dele? Ele é autista, entendeu? E aí, veio... Por que hoje assim, pô, Maurício, bom, você é médico, tem amigos, a galera até te chama para um programa ou outro, para falar alguma coisa ou outra e tal, mas, por exemplo, só essa semana é o terceiro lugar que eu tô indo para falar. Para falar de quê? Da medicina? Não, tem milhões de pessoas que podem falar. Tá, você tá falando de autismo? Não, eu não sou médico neurologista, não sou neuropediatra, não tenho embasamento teórico para falar. Eu não falo de teoria. Eu falo da minha responsabilidade como pai. Ah, mas todo pai tem essa responsabilidade. Negativo. Bota no Google aí e puxa a estatística. Quantos pais cuidam do filho? Veja bem, a minha esposa cuida muito bem do João Guilherme. Muito, 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 muito bem. Só que para a sociedade é normal ela cuidar. E para o Maurício? Não é normal. E o que deveria ser. Entendeu? Estatisticamente, é um número gigante o abandono paterno. É o pai abandonar a criança. De uma criança típica. Imagina de um paciente, o luto que o pai recebe quando você teu filho tem autismo, teu filho tem PC, teu filho tem TDAH. Maurício, o pai corre. O que você está falando aqui é uma causa muito nobre. Sim. Você é médico, ortopedista, cirurgião de ombro, agora caminhando para a medicina regenerativa, mas acima de tudo você é médico e você é pai de um filho autista. E você procura, independentemente do que o seu paciente está indo procurar você, por uma queixa do ombro, por uma técnica cirúrgica ou de medicina regenerativa, você falou uma coisa muito nobre aqui, que você já conseguiu muitas vezes ajudar o seu paciente com algo ligado dentro da casa dele, relacionado ao autismo, que é uma experiência que você tem dentro da sua casa. Eu acho que talvez você, Maurício, não tenha noção do quanto isso pode ajudar na vida de uma pessoa. Sandro, eu vou te falar um negócio. Assim, eu não exponho, eu não sou um cara que... Por que eu tô falando isso? Cara, não sou de mídia. Se for meu Instagram, não tem muito seguidor. Sim. Não sou um cara que nunca vou cobrar pra falar alguma coisa, até porque eu não tenho esse know-how. Mas se um dia alguém falar assim, Mauro, eu quero 0,800, não preciso disso, eu ganho dinheiro com medicina. Na verdade, a causa é o seguinte, quando eu fiz o primeiro post, né, no Instagram, vieram muitas pessoas inbox perguntar, pô, mas teu filho não parece? Isso é uma coisa que, de certa forma, a gente não fala tanto, certo? Mas assim... a gente não gosta de falar que é moda, não existe moda, existem outras informações que depois a gente sempre fala sobre isso. Mas é assim, muita gente... Qual foi a maior informação que me deu até mais ânimo de falar? O que é? Mães, amigas, vindo falar
que o pai nega a criança, que o pai não ajuda na criação, que o pai simplesmente dá o dinheiro e acha que está fazendo o papel dele. Aquilo me incomoda, aquilo me incomodou. Porque assim, uma coisa que eu sempre quis é ser pai. Entendeu? E assim, cara, o meu filho não pediu pra nascer. Ele nasceu porque eu quis nascer junto com a mãe. Junto com a mãe dele pra gente ter um filho, certo? Então, a minha responsabilidade com esse moleque é 100%, cara. Eu tenho que cuidar desse moleque como a mãe cuida. Então, assim, pô, eu tive uma agora, tem uns 3 dias que eu fui falar, veio um cara muito grande, né, das Forças Aéreas, Forças Armadas. Um cara gigante, né? E aí, ele tava na plateia. Eu tava aqui com a galera do Instituto... Mais gigante de altura, não? Não, gigante patente, de alta né? patente. Alta Não, patente. assim, gigante. Aí eu tava com a galera do Instituto Como Assim Deficiência, com o Ito Melodia, e tinha um outro rapaz que era autista, que eu esqueci, desculpa o nome dele, eu acho que era Omar, não sei, e tinha uma convidada dele, tava o pessoal do Super Cérebro, enfim, a galera toda que tá nessa causa, e aí esse cara pegou o microfone, o Ito chamou ele pra falar, né, por causa da importância... O militarismo, ele tem uma importância em causas absurdas, né? De tudo. Causas sociais, coisas, eles sempre são os primeiros a difundirem isso. E aí ele começou a falar e tal, aí ele direcionou a palavra para mim e começou a falar de uma forma, eu falei assim, cara, assim, eu tô como pai, tem várias pessoas embasadas teoricamente do meu lado, gente conhecida e tal. E aí ele olhou para mim e falou assim, cara, assim, você falou uma coisa que mais que chamou a atenção. Eu falei, mas não falei nada demais, eu falei papel de pai. E aí, eu pensei nisso, né? Aí ele falou, cara, é impressionante, você falou que é 70%, 80%, eu abri aspas para falar esse valor, porque eu não tenho esse valor certo, né? Valores estatísticos é muito complicado, né? Tu fala hoje, amanhã já não é. Então, assim, mas é um valor alto. E aí ele falou, pô, cara, eu vou te falar... Eu até falei, você falou 70%, 80%, eu falaria que é 99,9% de abandono dos pais. E eu fiquei muito surpreso quando eu te vim aqui falar. Porque, teoricamente, você não vê, olha a plateia. A plateia, cara, tinha... Quem não... Tipo assim, tinha um rapaz lá que tinha um autista, tinha outro, o resto era tudo mulher. Entendeu? Então, se você fizesse a estatística na hora ali, ele ia dar 90%. 90% de mulheres ali e o pai não. Por quê? Porque o pai... Assim, eu abri muito mão da medicina. Né? Hoje eu tenho meu horário restrito na medicina. A partir dali eu não trabalho mais. Daquele horário porque tem coisas do meu filho para fazer. Final de semana eu não trabalho porque eu tô com meu filho. Seja viajando, seja passeando com ele, seja dormindo, mas eu tô dormindo com ele. Entendeu? E de certa forma, essa responsabilidade que me vem, né, para poder falar, para poder fazer, é que incomoda, entendeu? Porque eu acho que isso, eu não precisava estar falando disso. Eu não precisava estar aqui falando de responsabilidade paterna na atipia. Entendeu? Isso pra mim é assim, eu tô chamando a atenção, eu tô querendo trazer a pessoa que é responsável por um filho atípico a defender, porque assim, a mulher, ela tem que largar tudo pra cuidar do filho. O pai nunca larga. Entendeu? A minha esposa larga muita coisa pra ficar com o João Guilherme, eu sei disso. Mas por que tá chamando a atenção eu tento que falar? Porque o pai não larga. O pai chega... Sabe o que o pai faz? O pai fala assim... ele precisa fazer fono. Quanto que é? 1.000. Toma aqui. Teu filho tem que ir na não sei onde. Pega um táxi. Pode pagar. Claro, às vezes eu tenho que fazer isso porque às vezes eu não consigo. Tô uma cirurgia que eu não consigo sair, atrasei e tal. Beleza. Comum. Como hoje ele não foi programa. Se ele tivesse ido, eu não ia levar ele. Porque eu tive um onde. Eu tô aqui agora, eu não consigo. Também não consigo me dividir. Mas tudo que eu possa fazer para poder sempre estar com ele, eu vou fazer. Entendeu? E essa responsabilidade que eu não vejo nos pais. Então, na verdade, o que eu quero? Eu não quero falar sobre autismo. Até porque, assim, tem um monte de neurologistas, eu sei que isso acontece na sociedade, rede social é complicado, né? Que vai me ver, por que esse cara tá falando, esse cara não tem embasamento teórico? Meu irmão, não tô falando de teoria. Você tá falando de sensibilização entendeu? E conscientização. Eu não tô falando de pai, eu não tô falando de técnica, eu não tô falando o que é autismo, eu não tô falando de TDAH, não tô dando diagnóstico. Eu sou médico. Eu poderia até falar. Eu posso fazer qualquer coisa na medicina. Tem uma questão da negligência, imperícia, imprudência, mas eu posso falar de autismo, porque eu tenho embasamento básico lá para poder falar. Mas eu não falo porque eu não estudei para isso, eu sou ortopedista. Entendeu? Então eu sei que a rede social às vezes pode te martelar. Pô, esse cara tá falando de autismo, esse cara tá falando besteira. Eu não tô falando de autismo. Eu tô falando do meu filho que é atípico. Maurício. Por isso que eu tava falando do Marcos Mion, antes eu tava falando do Marcos Mion, que aí isso serviu de inspiração até pra você. Exato. Fala um pouquinho sobre isso aí. Porque na verdade o Marcos Mion, ele assim, um cara super renomado no meio,
E ele começou a falar muito, né, da questão do filho dele. E de certa forma, assim, eu me senti na obrigação de falar também. E eu me inspiro hoje o cara é meu ídolo, né? Todo mundo sabe disso. Nem que fala assim, esse Maurício é um doido, cara. Esse caralho, é um Pelé, Zico, Maradona, e Maurício é o Marcos Mion, eu adoro futebol, mas esse cara tá querendo aparecer. Com certeza as pessoas devem estar já pensando isso. Esse cara tá querendo aparecer, esse cara quer mídia, esse cara quer curtição, esse cara quer like, nada disso mesmo. Pode até cancelar minha rede social. Eu não ganho dinheiro com a rede social na medicina, vou ganhar por causa do meu filho? Não vou. Na verdade, eu quero chamar a atenção de todo mundo que tá vendo, que é pai, de cuidar do teu filho. Porra, que tu não cuida. Entendeu? Eu tenho amigos hoje que cuidam. Eu sei. Pô, você acha que você influenciou para isso? Não. Eles já cuidavam antes. Eu só fui saber depois que eu comecei. Mas você acha que com essa sua atitude nobre, você pode influenciar? Você estava influenciando? Sim, porque eles já vieram conversar comigo em boxe, no Instagram. Já pediram até meu telefone para conversar com o pai. Eu falei, pode me ligar, cara. Pode até me encontrar, vai no meu consultório. Eu converso com o pai da criança. Eu explico o que é. Sabe por quê, ô Sander? Porque, na verdade, é o seguinte, cara. Não existe amor maior do que um filho autista. Maurício. O mais sincero que seja. Você olha o Marcos Mion cuidando do filho dele. Tu acha que ele combinou aquilo ali com o Romeu? Filho, esquece. Não combina nada. Aquilo ali é espontâneo. O que eu combino com meu filho, é espontâneo dele. Vai tu chegar em casa, vir te dar um abraço, te dar um beijo e falar, papai, eu te amo. Ser pai mudou sua vida? Total, filho. Outro Maurício. Outro Maurício. Lembra lá quando eu tinha 18, 19 anos, 20? Eu era um ogro, cara. Todo mundo. Louco, meu irmão. Muda a vida. Eu era um louco, filho. Agora, louco, Maurício, eu digo no bom sentido. Agora, depois do pai, é assim, cara. Eu vejo uma criança, eu começo a chorar, pô, meu irmão. Pai de filho autista, mudou a sua vida? Ah, sim. Na verdade, ele não mudou minha vida. Ele mudou minha forma de pensar. Você é uma pessoa melhor hoje em dia? Ah, sou. Eu sou mais humano. Isso acontece. Eu sou mais humano. Não é porque eu sou pai. Entendeu? Porque a sensibilização em relação o que as pessoas fazem com o meu filho, ajudam o meu filho, porra, eu me sinto na responsabilidade de ajudar o filho dos outros, entendeu? Sinto na responsabilidade de passar uma informação como pai, de falar, meu irmão, olha só, acorda, ô papaizinho, acorda e vai cuidar do teu filho, porque ele não pediu pra nascer, cara. Entendeu? Vai lá, não é só dar dinheiro não, cara. E os maiores laços são criados na infância. Cara, eu falei isso. As maiores lembranças que seu filho vai levar de você não, esses laços que você cria, como você falou, eu reduzi minha carga de trabalho, eu fico mais com ele, nem que seja pra dormir com ele. E esses laços criados na infância é o que ele vai lembrar pro resto da vida, as brincadeiras que você faz com ele. Exato. Você vê uma coisa, cara, até já citei isso, porque assim, ele faz fono, faz TO, faz tudo isso, né? Mas na verdade, se você, por exemplo, pensar, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que tu é professor de educação física, né? Aí tu tá dando personal, o cara te contrata pra te dar 1 hora por semana. Você acha que tu vai deixar esse cara bem, de saúde? Dando 1 hora por... Você vai precisar da ajuda dele, não vai? Senão você não vai adiantar nada do teu trabalho e tu vai jogar fora. É a mesma coisa com o filho autista. Cara, quem cuida do filho é a família, cara. Não é a terapia auxilia, entendeu? A terapia funcional, terapia, TO, fono, enfim, tem outras, a psicologia, tudo, eles te auxiliam a seu filho. E você em casa vai aprender esse auxílio, como você vai introduzir isso durante a semana com o seu filho. Entendeu? Senão você vai desandar tudo que eles estão fazendo. E lá em casa é feito isso diariamente, constantemente. Entendeu? Então, de certa forma, os pais que não cuidam dos filhos é porque ainda não descobriram o amor que o filho pode dar pra ele, entendeu? Essa é a verdade. Sensacional. Entendeu? É a melhor coisa que tem. Eu tô querendo ter outro. Se pudesse, eu ia ter uns 10. Sensacional, cara. Cara, eu trabalho com muito aluno, né? Com altas habilidades, TDAH, autista. E a gente percebe que muitos professores possuem dificuldade de atuar isso na escola. Muitas escolas possuem dificuldade. Então, assim, escutava você falando sobre isso. Eu acredito que provavelmente vai inspirar muita gente até se aprofundar mais pelo assunto, né? E principalmente quem for pai, né? Com certeza, né? Como ele falou, a gente se torna uma pessoa melhor quando a gente vira pai e principalmente quando a gente passa por uma situação em que chegou na nossa casa. No nosso dia a dia. No nosso dia a dia. A gente... Desculpa. Não, porque ao vivo a gente eu ia passar sabe pra você, eu ia passar pra você. Não, na verdade, eu ia falar uma coisa, senão eu acabo esquecendo. Mas antes de você falar, Maurício, cara, eu queria te dar os parabéns. Assim, junto, é uma causa muito nobre, cara. Eu já venho acompanhando isso de você. Você é um cara que eu te conheço desde a época da freguesia, da adolescência. Eu vou ser sincero que eu fico até emocionado assim, um pouco de falar, porque realmente, cara, a tua sensibilização, o teu coração
e a maneira que você tá levando isso para as outras pessoas é muito importante, cara. Você tá ajudando muita gente, você pode ter certeza disso, cara. Eu tenho certeza, e assim, é uma ajuda que apareceu do nada, entendeu? Não foi programado. Deus colocou Vou te dar um na exemplo. sua vida. Para montar esse programa aqui, vocês programaram muitas coisas para chegar nesse programa. Vocês não chegaram aqui, passaram aqui na frente, vamos entrar aqui, vamos começar a falar de chamar alguém que tá passando na rua? Não, vocês programaram tudo isso. Isso aí. Entendeu? Isso que tá acontecendo não foi nada programado. Eu não fiz um post falando assim, vou fazer um post e esse cara vai me ligar e eu vou tentar ajudar ele. Não, cara. Simplesmente eu comecei a falar por livre vontade, né? Liberdade de poder, de expressão, de poder falar sobre o autismo, falar sobre o meu filho. E, de certa forma, tá dando certo, porque eu sei que tem pessoas que estão escutando e, de certa forma, aí eu vou falar uma palavra e vou explicar para vocês que tá virando moda, entre aspas. Porque essa palavra não é legal, né? Mas a gente até discutiu isso, discutir no bom sentido, que fala assim, pô, mas as pessoas estão falando moda. Calma, foi até esse comandante que falou, quando as pessoas quando falam que tá virando moda, ele não tá sendo agressivo, as pessoas ainda não têm informação, é uma coisa muito nova, certo? A gente fala assim, pô, esse cara tem um grau, eu não gosto que fale grau, tem que ser suporte. Tá bom, mas as pessoas que estão falando não entendem aquilo ali, tá tudo muito novo, entendeu? Então as pessoas não são agressivas. Nossa, virou moda autismo. Cara, às vezes a pessoa não está fazendo isso por mal. Ela não tem o discernimento ainda para entender a terminologia que a gente está usando. Entendeu? E porque, assim, coisas que pessoas estão vindo me perguntar, e aí, de certa forma, por que está tendo esse boom de autismo, de diagnóstico? Na verdade, o que acontece é o seguinte, isso em todas as áreas. A gente conversou sobre medicina, que era cirurgia aberta e virou artroscópio. Isso é uma evolução. Na técnica do autismo, para fechar um diagnóstico de autismo, mudou a técnica médica, a informação voa. Hoje eu estou falando aqui com vocês, pode ter gente lá na China vendo a gente falar. A informação já chegou lá na China, em 1 segundo. Entendeu? Então, tipo assim, a técnica médica mudou, a informação ela ficou mais aflorada e com isso muda o sistema de classificação e avaliação. Entendeu? Então, de certa forma, antes o que a gente tinha de informação para diagnóstico do autismo? O pessoal não tinha muito. Hoje já mudou a classificação, mudou uma tabela. Então, é assim, o paciente que tem flapping, ele pode ter autismo. Então, você começa a estudar eu falo que é o polvo, né? Você tem a base e os braços. Então, você começa a estudar os braços e aí você começa a ter mais facilidade para fechar diagnóstico. Entendeu? Então, na verdade, não é que deu um boom. Na verdade, era tudo subdiagnosticado, pô. Entendi. Ainda é. Hoje a gente, a cada 34, 35 crianças, um é autista. E mesmo assim é subdiagnosticado, porque ainda tem uns viés aí de diagnóstico, de outras... Exatamente. Entendeu? Ainda tem o viés, mas você vê, olha o número que chegou. Mas não é porque todo mundo quer ser autista. Ah, não, você é autista, não, porque é onda agora. Não, cara, porque mudou o sistema, entendeu? Não, excelente. Você falou aí de alguém estar assistindo a gente teve uma mensagem do nosso querido amigo Rick Marinho 1, que falou aí que, como jogador de futebol aí, a gente deu uma brincada lá contigo, né, no começo do programa. Ricardo Marinho, meu camaradaço. Conhece, né? É do toque lento lá, eles dão muita caneta nele. Pergunta pra ele quem é o cara que ele mais gosta de jogar no meio de campo. Só bola pra ele, ó. Só bota ele pra fazer gol. Legal. Maurício, a gente tá chegando no final, né, do nosso programa aqui no nosso podcast. Sim. Agradecer muito a sua presença, mas antes da gente fechar, a gente vai passar alguns recados aqui, importante, né? Tá. Nosso sorteio vai estar disponível lá no Instagram do Promovecast, tá? Então, se você não segue, já começa a seguir lá o nosso programa. Também pedi para você seguir o nosso querido convidado aqui, Dr. Maurício Menezes. Passa de novo o Instagram pra gente. Na verdade eu falo muito a parte médica, Dr._Maurício Menezes Soares, que eu falo só da parte médica, não tem outro assunto ali. E o Maurício.menezes.soares, que eu falo da minha vida pessoal e do meu mais filho. Pessoal, né? É mais pessoal e do autismo. Também o Instagram do Dr. Sandro. @Dr. Sandro Mansur. Isso aí. E também me segue lá, @CarlosHerdia, tá? E se inscreve no nosso canal pra gente começar a impactar no YouTube, começar a levar esse vídeo, porque esse assunto, com certeza, além de inspirar muita gente, né, vai levar muito conhecimento, que esse é um dos grandes objetivos, um dos principais objetivos nossos aqui
na toda quinta-feira é levar conhecimento, né? Levar conceitos e poder ajudar aí quem está assistindo a gente, né? Então a gente queria aproveitar e pedir aí suas considerações finais, né? Seu bate-papo aí final para a gente poder fechar o nosso programa. Vamos lá. Eu agradecendo o convite, né? Foi episódio 01, né? Vamos dizer assim, eu sinto honrado aí conversar com vocês, né? São meus amigos, mas são experts na área da saúde e tudo. Que as pessoas entendam um pouco a parte médica, a parte da medicina, né? A gente tem muita complicação em relação à parte médica. Quando você vai num profissional da área da saúde, por mais que você não goste, aquele cara é ser humano também, o cara também tem os problemas dele, tem as dificuldades dele, né? E em relação às causas, acho que assim, existem muitas causas. Eu falo do autismo, a gente tem acessibilidade, tem surdo, mudo, TDAH, paciente PC. Eu falo muito do autismo, mas a acessibilidade em geral, os pacientes PCDs em geral, todos, e assim, o racismo, tem todos, né? Todas as causas são importantes, né? Porque eu defendo uma, por causa do meu filho, não que eu ignore as outras, mas que fica aí também a gente já começar a abrir o olho em muita coisa que a gente às vezes passa de percebido, mas que pra gente tem muita dificuldade a vida. A gente está numa guerra, num cenário sombrio. Imagina para quem é atípico ou para quem tem uma dificuldade de informação, uma dificuldade de sabedoria, uma dificuldade de elo, alguma coisa desse tipo, dificuldade financeira, que às vezes se torna muito mais, é uma guerra cheia de leão, na verdade. A gente vive uma guerra e essa pessoa vive na guerra cheia de leão solto. Entendeu? Então, só pra galera abrir o olho nessas causas aí, que nem todo mundo quer like, nem todo mundo quer dinheiro e muita gente quer só abrir o olho das pessoas. Tá bom? Excelente. Mansur, mensagem final aí do programa. Bom, agradecer a sua presença. Eu realmente, conversando com o Erdi, fiz questão que você fosse o primeiro aqui, né? Porque justamente essa transição, né? Essa história de vida sua é muito bonita. Quando você começou lá na freguesia, o Maurício da freguesia, Zezo, lá o 400, teus amigos e tal. E aí você, num determinado momento, aquele garoto que era o brincalhão, era o bom vivan lá com os adolescentes, com os amigos. De repente, num determinado momento, você despertou um amor na sua vida, com a anatomia, com a medicina, e você virou ficou responsável de uma certa maneira, deu muito orgulho para os seus pais, principalmente para sua mamãe, que é a professora, que eu acho que era a grande preocupação dela, né? Meu filho, o que vai ser desse meu filho e tal. E hoje em dia é o Maurício com a tríplice coroa, mas que independente disso, de doutor Maurício, tríplice coroa, cirurgião de ombro, né? Regenerativa, que é o Maurício pai. Sim. É o Maurício que tem um coração muito grande, que não tem necessidade nenhuma de fazer o que você está fazendo. Pelo contrário, isso só te dá mais trabalho, não te dá remuneração nenhuma com relação à causa que você está levantando. Você não é youtuber, você não vive de like, você não monetiza nada. Mas você se sensibilizou com uma causa que bateu na sua porta e que você hoje em dia é uma pessoa melhor por causa disso. Sim. Né? Você é um ser humano melhor. E você procurou, com essa sensibilização, tocar a casa dos outros, das outras pessoas, dos seus pacientes, dos seus amigos. E, com certeza, essa nobreza sua, desse seu ato, está ajudando muitas pessoas, né? A gente costuma falar que o objetivo do nosso Promovecast aqui é justamente isso, né? Informar e ajudar. E eu acho que com esse nosso bate-papo, a gente poderia ficar aqui um programa de 3 horas só falando de trauma, um programa 3 horas só falando de SUS, enfim. Sim. Mas a gente procurou, com o nosso programa, não ensinar medicina para ninguém, não falar nada sobre procurar um tratamento médico específico. A gente procurou falar do Maurício. Porque eu acho que nem você, cara, tem a noção de quanto é bonita a tua história. Mas quem tá de fora tem. Principalmente quando o problema entra na sua casa. E eu sei o que você tá passando, meu amigo. Eu sei essa transição de sensibilização que você teve com a situação do seu filho e a pessoa melhor que você é hoje em dia. Cara, eu queria te dar meus parabéns do fundo do coração e bater uma salva de palmas pra você aqui, porque você merece, meu irmão. Tamo junto.
Parabéns, Bom, RD, Maurício. e aí? Fechamos aqui o nosso programa. Agradecer a presença do nosso doutor Maurício, doutor Sandro. Agradecer você que ficou com a gente. Próximo programa, a gente tem aqui uma lenda do treinamento de força, não somente no Brasil, mas também como no mundo, né? Simon, doutor professor Roberto Simão. É a lenda do treinamento de força. A gente vai ver que o treinamento de força, né, o exercício de força muscular é de suma importância para a saúde de uma maneira geral. E vai ser um prazer, cara. É porque a gente fala de todas as áreas, né? Sim, então, assim, sim. com certeza, Maurício, você vai ter que voltar aqui. Com Você certeza. vai ter que voltar pra gente bater mais um papo, conversar mais, porque, como o Sandro disse, a gente não consegue falar muita coisa em 2 horas. Então, Perfeito. agradecer você que ficou até agora com a gente. Até o próximo episódio. E obrigado aí por ter assistido Obrigado a a gente. todos vocês. E para não ser diferente, nosso conceito promove de hoje: amor, sensibilidade Inclusão. e humanidade com inclusão. Cara, você é o exemplo disso, Maurício. Você falou Show. aqui do amor, da tua sensibilização, de como isso mudou a tua vida e do ser humano, da humanidade, né, das coisas humanas, das causas que você está levantando, e você está ajudando muita gente. Parabéns, Maurício. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Forte abraço. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Valeu.